Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Dia 27 de junho vai ser o nosso Freak Out, em que a gente vai estar participando junto com o Taberna Cultural, a gente vai fazer parte do conteúdo deles, no Sarau dos Mistérios. Tá bom, galera? Pra você de São Paulo, não percam ver a gente ao vivo, falem com a gente, e se bobear, a gente vai lá pra Augusta, bebe alguma coisa e etc. Fica aí o recadinho pra todos vocês. Mais detalhes no post. E outro recadinho bem rapidamente, é que esse podcast, esse episódio, vai ter uma promoção muito legal, que a gente vai sortear 2 livros do Igor. Então, para mais detalhes de como você vai participar dessa promoção, você escuta até o final do podcast, vai até a área de recados lá na leitura de e-mails e comentários para você saber de mais detalhes, beleza? Bora pro cast. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei. E hoje, galera, a gente vai voltar com um dos temas, um dos formatos mais bem-sucedidos do Mundo Freak, que é aquele formato pauta fria. Quer dizer, acho que o Mundo Freak inteiro é uma grande pauta fria, mas enfim. É aquele formato de que quando a gente não tem muita ideia, ou então deu merda em alguma das nossas pautas, a gente grava um de emergência, que é esse. A gente vai gravar sobre diversos casos e vocês vão escolher aí os seus preferidos e vão dar a explicação que vocês acharem, né? Então vamos lá. Para me ajudar nisso, temos aqui o Igor Alcântara. Olá, ouvintes e ouvintas. Olha aí. Temos aqui também o nosso investigador, Rafael Jacaúna. Cara, agora... Hoje tem vários casos interessantes. Quando tem extraterrestre, eu estou aqui. Hoje tem? Hoje tem. É isso aí, galera. Não vamos perder tempo. Vamos direto discutir sobre o insólito. Caso é um caso muito legal. Eu gosto pelo fator da esquisitice e também por ser tão próximo que é dentro do nosso próprio país, né? Vamos lá. A gente vai falar aqui do OVNI que sobrevoou, supostamente, o estádio do Morenão no MS é o Mato Grosso do Sul, certo? Sim. Tá bom. Olha só, meu querido, sou professor de história. Não de geografia. Nunca aprendi isso. Que isso, Rafael? Caraca, que sinistro. Que isso? Rafael, você tá bem? Não, eu vou só dar uma dica pros ouvintes. Quando vocês forem nesse vídeo para ver o OVNI, tira o som, tá? Eu acabei de ficar surdo. Ah, entendi. Que inferno esse som desgraçado. Já começou bem. Vamos lá.
O dia 6 de março de 1982 ficou marcado para a história do futebol brasileiro e mundial. Mas não pela partida de Operário do Mato Grosso versus o Vasco da Gama. Caralho, o Vasco conseguiu perder para um time que eu nunca ouvi falar. Pelo Campeonato Brasileiro do estádio do Morenão, em Cuiabá. E sim, por uma suposta aparição de um OVNI durante a partida. O estádio estava lotado para receber o grande clube carioca contra uma boa equipe local, que tinha um jovem lateral chamado Cocada, irmão do ex-craque de seleção Müller. Cara, esses nomes de jogador, né? Não, tô rindo do nome não, tô rindo que tu falou com um grande clube carioca. Cara, olha aí. Rafael, isso não é um podcast sobre futebol. Guarde seus comentários sobre isso. Vá lá pro Pelada na Net, vá pro podcast de futebol, que isso aqui não é a área. Vamos lá. Tudo parou no primeiro tempo. Os jogadores mal perceberam, mas os torcedores viram um objeto imenso nas nuvens, se movendo rapidamente. Foi um grande tumulto, muitas pessoas correndo e empurrando. Logo em seguida, as luzes voltaram, aparecendo em cima da arquibancada e sumiram de novo. Foi um grande susto, mas ninguém sabia dizer o que era, contou o radialista Ramão Cabreira, com 18 anos na época em que estava no estágio. Nossa, Mato Grosso é tão longe que parece aqui o México. Cara, desculpa aí, tá, galera do Mato Grosso? Para os ufólogos que acreditam na existência e visitas de vidas extraterrestres, este foi o fenômeno isolado visto por mais pessoas ao mesmo tempo, os 24 mil torcedores presentes ao estádio. O mais incrível é que pessoas que não se conhecem em outras cidades e países da América do Sul também viram objetos semelhantes naquela mesma noite, o que comprovaria a veracidade da informação. A Força Aérea Brasileira jamais confirmou, mas também nunca desmentiu. Né? Qualquer informação adicional sobre o incidente, né? A gente vai deixar aí o vídeo pra vocês darem uma olhada e, cara, o vídeo é bem legal e tal. Eu já vou dar aquela lambada agora na cara desses céticos. 24 mil pessoas viram. Vai meter aí que é um um surto psicótico da galera, que histeria coletiva? Cara, se fosse assim, o Vasco sendo campeão, eu acho que seria mais histeria coletiva do que o disco voador. Rafael. Mas, voltando ao assunto sério, não tem o que contestar. Foi o quê? Zoaram a galera. Nem naquela época, só pra você entender, nem tinha drone. A não ser que fosse um drone, sei lá, existia drone militar. Só se for, cara. Não, que isso, cara. Nessa época, 82? Pois é, cara. Putz, caraca, quero ver explicar essa aí, Igor. Toma essa. A maioria dos ouvintes não tava nem nascido, né? Pô, eu não tava nascido. Nem eu tava nascido. O Igor tava. Eu era garotão nessa época. Ou era garotinho, não sei. Cara, eu já tinha 5 anos. Garotinho, novinho. Nossa, falou igual um pedófilo agora, Rafael. Um garotinho. Cara, eu imaginei o Catra chegando, Deus me livre. Enfim, vamos continuar. E aí? Esse primeiro caso é bem curtinho, né? A gente tem aí provas visuais, principalmente a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, com aquelas historinhas de que, ai, por que ninguém tem uma câmera na hora? Ou então do tipo, ai, por que é só uma pessoa e geralmente é o cara da maconha lá do sul, da puta que pariu, que via a parada e mais ninguém. Então assim... Não vou comentar nada não, senão o André vai dizer que é regionalismo. Deixa pra lá. E aí, agora? E aí? Eu quero saber de você, cara. Não fica aí quietinho, não. Eu quero saber a sua opinião. Cara, vamos lá. A galera vai me odiar. Se você ouvinte quer acreditar nisso, então, por favor, pule a parte que eu vou falar, mas vamos lá. Primeiro, vamos falar desse vídeo aí. Cara, esse vídeo não é desse estádio. Se você pegar as fotos, e eu fiz isso, se pegar as fotos desse estádio aí do Morenão e comparar com o vídeo, são lugares diferentes. Eu desconfio, inclusive, eu tenho uma certeza muito grande de que, inclusive, esse estádio nem é de futebol. Se você parar o vídeo lá pelos 13 segundos, você vai ver que isso é um estádio de beisebol, pra começo de conversa. Caralho, calma aí. É sério. Mas a galera divulga esse vídeo, ufólogos divulgam esse vídeo como se fosse evidência, entendeu? Caralho, é verdade! É um estádio de beisebol! Olha aí! Igor se provando aqui, Olha aí, cara. Vou até instalar os dedos aqui. Podia ser estádio de bingo, cara. Se tem gramado, se colocar baliza, o pessoal joga bola, sabe? É o Mato Grosso do Sul, meu irmão. Porra, vocês estão de sacanagem. Tu acha que eu construí um estádio pro Vasco jogar com o Operário, cara? Onde tem grama, eles iam botar o jogo, velho. Não tem especificidade. Calma aí. Você acha que Mato Grosso não tem estádio, que já mostra seu regionalismo absurdo, mas eles têm um estádio de beisebol? Ô, Andrei, tô vendo aqui as fotos do suposto Morenão, se o Google não está me enganando. Você tá vendo o Morenão aí? Peraí, qual Morenão você tá vendo, Rafael? Minha própria foto. Então, assim, cara, o estádio de beisebol, vai saber qual tipo de imigrantes tem lá. Porra,
como você disse, é tão regionalismo que você tá dizendo que não pode ter estádio de beisebol lá. Por quê? Você conhece de beisebol do Mato Grosso do Sul? Não conhece, eu também não conheço. Não sei qual é da cultura. Cara, não existe estádio de beisebol. Não existe estádio de beisebol no Mato Grosso do Sul. Ainda mais 82. Aí que tá. Em 82 é mais fácil não ter estádio de futebol do que não ter estádio de beisebol. Qual é, cara? Eu não sei. Como assim? Como assim? Não tem estádio. Pode não ter estádio nenhum lá, inclusive, em 82. Agora, hoje pode ter. Tá dizendo aqui no site que o tal do Morenão aí abriu em 71 no Mato Grosso. Eu não sei. Wikipédia, não sei. Deixa eu aprofundar esse Wikipédia aqui, pode estar enganado. Mas o que eu tô vendo aqui é que o estádio de 71. Inclusive jogou a partida inaugural Flamengo e Corinthians. O apelido. Morenão, estádio universitário Pedro... estádio universitário Pedro Pedrócian. Se é estádio universitário, filho, vai ser o jeito que a universidade quiser. E pronto. E aí? Cara, enfim, nem a USP tem estádio de beisebol, cara. Sempre é conceito, então pronto. Aí, ó. Então, não tem problema nenhum de ter armação de beisebol, de futebol americano, de cacete a 4. Afinal, os times de futebol, de soccer nos Estados Unidos, normalmente, né, periodicamente jogavam em campos de futebol americano, campo maior, inclusive, não sei o que, é só botar a baliza, fazer uma marcação e pronto, filho, joga nessa porra aí. Tá bom, vamos lá, gente, calma aí, vamos colocar ordem nessa bagunça. Primeiro, eu acho que os ouvintes aí de Mato Grosso do Sul podem comentar aí sobre, né? Comentem, tá? Sejam gentis com o Rafael, ele não sabe o que fala. Mas, enfim... Você disse que Mato Grosso não pode ter estádio de beisebol, eu disse que pode. Não. Eu acho que é pouco provável que tenha. É isso. Ué? Mas por quê? Mas, enfim, o que eu quero levantar é o seguinte, por mais que o vídeo não seja, a discussão não é essa. A gente tem aqui um relato em que 24 mil pessoas foram testemunhas. Mas eu vou concordar com o seguinte, se o vídeo é forjado, os relatos podem ser forjados. Tem matéria de jornal sobre os relatos? Não tem, eu não vi, eu não achei. Mas pra mim o vídeo é verdadeiro. Se o vídeo é verdadeiro, cara, não interessa se tem relato. Tem uns vídeos na Globo.com de programas esportivos falando disso. Sim, aconteceu sim, cara. Assim, a gente não sabe se aconteceu um disco voador, mas assim, as pessoas realmente viram alguma coisa. Então, filho, sim. Tá vendo? Além de estádio ter, estádio ainda tem disco voador. Cara, e eu acho que o fato da Força Aérea não ter falado nada é muito óbvio. Em 82, a gente ainda estava sob regime militar e a Força Aérea não falava nada de nada mesmo, né? Na hora que em 82 o pessoal deveria ter radar o quê? Botava alguém em cima do telhado olhando assim, né? Porra, sério. Tá bom, Rafael, te interrompeu pra isso, mas beleza. Cara, o que eu acho? Eu não acho que foi... enfim, eu vi algumas piadas, pessoas falando, isso aí é tudo uma armação porque o Vasco queria despistar, assim, desviar a atenção pelo fato que eles perderam de 2-0, né? Não acho que foi isso. Tem duas possibilidades pra mim que fazem mais sentido. Uma que pode ter sido... Eles falam que tinha uma chama de fogo que passou, enfim, e pra mim isso poderia ter sido, por exemplo, um balão que alguém soltou a uma determinada distância e passou ali aquele balão, e aí como estava alto e à noite as pessoas não conseguiram muito identificar, viram uma bola de fogo, falaram, não podia ser um avião e não podia realmente ser um helicóptero, concordo, e aí pode ser um balão. Muitos desses casos de avistamento de OVNI são balões, não só balão meteorológico, mas balão mesmo que o pessoal solta. Uma outra opção, que eles falam nesse caso que esse mesmo corpo foi observado em diferentes locais, até em diferentes países. Uma outra opção é um asteroide. Aí eu li alguns depoimentos falando, não, mas as pessoas falaram que viram esse corpo, ele passando na horizontal, por isso não tinha como ser um asteroide. Bom, eu fui atrás de alguns depoimentos dessas pessoas. Na verdade, essa quantidade grande aí, foi o que, 27 mil pessoas, né, viu? 24 mil. 24 mil. Realmente algo foi avistado. Você precisa de 24 mil pessoas pra acreditar, né? Porque se fossem 10, você já tava... Não, a questão não é essa, assim, porque quando se coloca, é porque isso é um modus operandi comum das pseudociências. Ele pega dois fatos que não têm relação e ele correlaciona eles. Então, um fato é, ok, alguma coisa passou pelo céu e 24 mil pessoas viram, beleza. Outro fato é que alguma dessas pessoas identificaram isso e imaginaram que poderia ser um disco voador. Aí eles juntam isso como assim, ok, 24 mil pessoas viram a mesma coisa do mesmo jeito e descreveram daquela forma. Na verdade, tem diferentes descrições. A grande maioria descreveu como um objeto descendo, como se estivesse caindo. Alguns falaram que, eu vi na horizontal ali, mas a grande maioria falou que não. O que faz sentido, vai de encontro na teoria que é a minha favorita, de que era simplesmente um asteroide, enfim, alguma pedra caindo do espaço ali em chamas e que as pessoas viram. É o que eu acho mais provável. Cara, é aquele esquema, né? Toda vez que tem depoimento de pessoa, você já fica um pé atrás sobre, porque às vezes a pessoa não
sabe porra nenhuma, mas as 10 do lado dela viram, e o cara falou, eu vi também, eu vi. E é aquilo, né? Cada um vê o que quer, né, cara? É um problema sério sobre discutir depoimento. Eu tenho 2 alunos que falaram que, coitadinho dos nazistas, os judeus acabaram com a raça deles. Depois que ele viu Bastardos Inglórios, ele ficou impressionado achando que os judeus eram os vilões do filme. Então, assim, cada um vê o que quer na hora que quer, né? O cara vê um filme de quase 2 horas e chega me apresentando um trabalho falando coitado dos nazistas. Porra! Caraca. Qual é, cara? Tá de sacanagem comigo? Pedi pra ler o livro e depois ver o filme. O cara não entendeu nada. Então, assim... Calma aí, Rafael. Você pediu pra eles verem Bastardos Inglórios e mandou eles fazerem um trabalho histórico deles? Não. Eu pedi pra ler a matéria e ver um filme sobre a Segunda Guerra. E tinham várias opções. Aí eu expliquei mais ou menos cada um, né? E ele falou, vamos ver Bastardos Inglórios. Eu falei assim, vê. Me apresenta o filme e me fala sobre o tema. Do contexto do trabalho. Ele apresentou isso, porque o nazismo era uma coisa legal, que não sei o que, tereré, os judeus estavam ali pra atrapalhar. Era uma coisa... Tadinho do Hitler, né? Morreu metralhado no cinema. Bem por aí, entendeu? Aí eu, eu tava tendo um infarto na sala de aula, os outros alunos foram pegar água. Não, professor, calma, não mata eles não sei o quê. A mãe deles veio, a vida é bela, e na outra semana eles falaram, pô, os caras judeus tinham que ser presos mesmo, porque eles fizeram aquilo tudo com Hitler, não sei o quê, depois de vir a vida é bela. Falei, chega de viver, eu vou morrer. É a vida, cara. A vida é assim, cada um vê o que quer. E o olho das pessoas é estranho. O olho das pessoas. Não, vamos lá. Eu gosto muito do que o Igor acabou de fazer. Você pegar e dissecar um pouquinho sobre essa coisa dos relatos. Que eu acho que não só em outros casos, mas também na própria ufologia, eu acho que isso deveria ser um pouquinho mais levado a sério. Porque eu vejo muita gente tirando conclusões precipitadas de fatos que não apresentam provas ou evidências muito concretas. Da mesma forma como Varginha, e eu não tô falando que Varginha recebeu um ET ou disco voador, não é isso que eu tô falando. Aconteceu alguma coisa. As pessoas viram alguma coisa. A gente não sabe o que é. Eu acho que não é algo comum pra eles como um balão ou um avião, porque, vamos lá, em 82, baloeiro existia, pelo menos no Rio de Janeiro era uma prática muito comum. Não sei se no Mato Grosso do Sul. Talvez sim, mas era algo que, balão é algo milenar que as pessoas soltam, né? Cara, Mato Grosso deve ter uma cultura de, sei lá, realmente eu não tô muito inteirado nos regionalismos, mas deve ter festa junina lá, cara. Junina, Julina, balão comendo solto. Então, mas enfim, a questão não é essa. A questão foi que, pra pessoal sair correndo e achar estranho e ter toda essa comoção, não foi algo comum para eles. Então eu tô descartando essa hipótese do algo que é visto comumente, como um balão ou avião. A questão do asteroide pode ser uma boa, porque como foi levantado dessa questão de pessoas de outros países teriam visto alguma coisa lá, isso talvez não necessariamente quer dizer que às vezes pode ser até o mesmo objeto, também não sei. Outra coisa que eu poderia falar, é um disco voador? Não necessariamente, pode ser um caso de algum efeito natural que a gente talvez não entenda inteiramente, como por exemplo, tem todas aquelas histórias lá dos relâmpagos globulares, né? O próprio folclore nacional tem a Mãe Douro, o próprio Boitatá, enfim, né? Tem essas... Não sei se eu poderia tratar como uma alegoria, né? Eu não sei, cara. Então, assim, eu acho que eles viram alguma coisa, mas eu acho que é muito pouco pra afirmar que foi algo alienígena ou extremamente... não sei, o demônio no céu. Ah, meu Deus do céu. Cara... Quando tem essa história e fala assim, viram em outras partes de outros estados, algo parecido, só corrobora que faz todo sentido, sabe? Quando você vê um avião, você não vê um avião só no teu bairro, você vê um avião em bairros distantes, em cidades diferentes. Mas em outro país não, né? Mas é que tá, né? A gente não tá falando de avião, a gente tá falando da máquina voadora, que ela pode, né, segundo os relatos de próprios pilotos falam sobre OVNIs, que eles disparam em velocidades impressionantes. Então, do Mato Grosso atravessar a fronteira de um país para outro, isso é coisa de minuto. Sim. Então, se um cara às 9 viu aqui e ele desapareceu ali do estádio, apareceu às 9h03 em outro país e teve relato, faz todo sentido. Corroborando os relatos de máquinas extremamente rápidas. Então assim, mas pegaram fatos isolados e não tem nada a ver com a coisa. A ciência também é assim. Pegam fatos isolados, encaixam num quebra-cabeça e você acha algum sentido ali. É só ter explicação para encaixar as peças. Então se viram coisas parecidas, em minutos parecidos e num tempo parecido, por que não poderia fazer esse sentido?
porque é uma máquina que voa muito mais rápido que um avião. Se um avião vem em vários lugares, acho que o voador também poderia. Em ciência, né, normalmente existe uma máxima que diz que quando você tem diferentes possibilidades, e claro, isso é uma possibilidade, a gente não pode descartar. Mas quando você tem, por exemplo, diferentes possibilidades e elas têm, enfim, as provas delas são mais ou menos as mesmas, né? Assim, a gente não tem uma prova que elimine todas as outras possibilidades e fale exatamente isso. Como eu falei, pode ser um balão, pode ser um asteroide, pode ser um disco voador, pode ser alguma outra coisa que a gente não está pensando. E normalmente em ciência, quando você tem isso, a hipótese mais, digamos assim, plausível, mais provável, é normalmente a hipótese aceita. Que no caso eu iria com o asteroide. A gente sabe que asteroides caem do céu, enfim, a gente tem observado isso, tem relatos, enfim, tem amostras, etc. Então isso é um fato que é comprovado que existem asteroides, existem balões, então é um fato comprovado. Mas nunca se achou evidência, assim, que fosse irrefutável de disco voador. Então, dessas, a mais provável normalmente é a que eu iria, né? Que é a do asteroide. Realmente, eu ia complementar exatamente isso. É que eu fiquei falando aqui igual um babaca e tava no mútuo, então, mas o Igor falou exatamente o que eu falaria, né? Enfim, né? Eu acho que a gente não vai sair muito daí. A partir daqui, acho que a gente já alcançou um limite do que a gente poderia falar e tal. A gente vai abordar mais sobre ufologia no Mundo Freak, óbvio. Então vamos tentar não gastar muita pauta até lá. Vamos pro próximo caso. Hoje a gente vai falar do The Hum. O zumbido, como é traduzido aqui pra gente, é um nome genérico para uma série de fenômenos que envolvem um persistente e contínuo som de baixa frequência, zumbido, ruído sonoro, e não a todas as pessoas. Hums foram reportados em várias localizações geográficas, em alguns casos uma fonte foi localizada. Um bem conhecido caso foi relatado em Taos, Novo México, nos Estados Unidos, e portanto o zumbido é muitas vezes chamado de Taos Hum. Hums têm sido notificados em todo o mundo. Existe esse tipo de ruído sobre a grande ilha do Havaí, normalmente relacionados com ação vulcânica, típica da ilha. É ouvido em localidades dezenas de quilômetros de distância. No local, com muitas mulheres havaianas, a maior parte das vezes o ruído é somente ouvido por homens. Olha que interessante. O hum é descrito na maior parte das vezes como um soar distante do tipo de um motor a diesel, com rotação bem baixa. Tipicamente, o hum é difícil de detectar com microfones e equipamentos de medição, e sua origem e natureza também são difíceis de localizar. Bem, antes da gente continuar, eu gostaria de perguntar pra vocês. Vocês já escutaram falar disso? Porque, sinceramente, do que eu já vi, andei pesquisando pra net, isso é bem conhecido, assim. E, principalmente, recentemente, tomou proporções bem grandes. Cara, eu já vi um programa desse na Discovery há bastante tempo, alguns anos atrás, mas eu não sei se é exatamente sobre RAM. Eram sobre sons que estavam se escutando em cidades distantes, não necessariamente próximas, em estados diferentes nos Estados Unidos, geralmente cidades de interior, que era um som que estava no ambiente, ninguém sabia de onde vinha. Mas eu não sei se era necessariamente a caso de RAM, né? De repente cada um, eu não lembro o nome que a matéria do Discovery chamou, enfim. Mas se for, acredito que seja a mesma coisa, é conhecido. E é esse mistério aí, né? Tem gente que fala que pode ser tecnologia de warp, outros de controle da mente. Já ouvi falar até de fatores alienígenas, né? Que estão fazendo sondas mentais, que estão analisando, que estão configurando o DNA humano e, porra, por aí vai, já vi de tudo sobre esse tipo de coisa. Eu já ouvi falar num podcast americano de malucos, mega malucos, que é o The Unbelievable Podcast, que é só galera que acredita em golfinho, alienígena, umas coisas assim bizarras. E eu ouvi falar sobre isso no episódio que eles falaram que tinha 3 possibilidades. Uma possibilidade era um barulho que estava saindo de uma civilização alienígena que invadiu a Terra há milhares de anos atrás e instalou uma colônia no centro da Terra. Essa é uma das
possibilidades que eles colocaram. Uma outra possibilidade que eles colocaram era todos os satélites ali dos Estados Unidos, eles faziam uma espécie de uma rede e eles emitiam esse som que era usado para controlar a mente das pessoas. Foi uma outra possibilidade que eles colocaram. E a terceira possibilidade era um sinal de uma nave alienígena que estava tentando se comunicar com a gente. Eram as únicas 3 possibilidades que eles falaram que era possível, né? Essa galera é muito maluca. Enfim, foi quando eu fiquei sabendo desse zumbido. Deve ser uma coisa muito louca, né? Você tá, do nada, tu acha até que deve ser ter ouvido fazendo sons, né? Caraca, eu tô com um problema no ouvido, o que deve ser isso? Mas aí todo mundo tá escutando e você, caraca, é o demônio. Porra, deve ser muito louco isso. Mas assim, são possibilidades bem estranhas, porque quando você não acha uma fonte sobre isso, ou consegue saber a direção que vem, e nada do tipo, é uma coisa muito louca de se pensar. E é aquela história, né? Não são 2, 3 pessoas que escutam, são centenas e centenas, dezenas e dezenas em uma região gigante. E ninguém consegue captar, microfones não pegam direito, a pessoa tem que estar ali pra ouvir. É um negócio que parece que é direto na mente das pessoas, direto na cabeça delas, sabe? É um negócio realmente muito louco. Me lembra muito aqueles relatos, porque na verdade não é nem relato insólito, assim, às vezes a gente mesmo tá por aí, aí de repente a gente tá naquela barulheira, aí fica naquele total silêncio, aí você sofre de zumbido, né? Isso é explicado cientificamente, né? Que você vai, eu acho que deve ser um estresse do próprio ouvido em si, que você escuta aquele né? Como se fosse um cara meditando, né? Se eu não me engano é o tímpano que tá vibrando, né? Porque você tava com muito som, e quando você sai, aí ele continua meio que tremendo, vibrando, né? Os ouvintes que entendem disso podem explicar melhor, e por isso você escuta esse zumbido durante um tempo. É isso mesmo. Só que teve uns pesquisadores no hospital em Cambridge, o Edinburgh, em 1990, que eles fizeram uma pesquisa com algumas das pessoas que escutavam esse zumbido, enfim, fizeram vários tipos de exame, e eles constataram que a causa desse zumbido não era interna, não era o tímpano que estava causando isso, nem nada dentro do corpo, era realmente uma causa externa, o que deixa esse caso mais estranho ainda. Cara, é interessante, né? E assim, eu até imagino também que dependendo da frequência, seja realmente difícil de você captar com algum instrumento. Teve um pouco daquela questão daquele mistério lá, do monstro, né? Que eu esqueci agora o nome dele. Acho que a gente falou em alguns desses casos insólitos aí, que a gente falou do barulho que acharam, que as primeiras captações que acharam esse barulho, pensaram-se que era coisa de algo 10 vezes maior que uma baleia, do maior animal mamífero da Terra e tal. O bloop, né? Isso. Só que assim, eu imagino que pela água deve ser mais fácil de captação por causa da vibração. Agora, pelo ar, assim, eu não sei, eu não sou especialista em captação de áudio, mas eu imagino que realmente deve ser difícil dependendo, né? Se você só estiver ouvindo aquele de baixa frequência, realmente fica complicado. Olha só, Andrei, você e o Igor devem conhecer armas sonoras que o exército americano testa, usa e tal. Tipos de canhões que eles atiram numa direção e passa a quilômetros. Os sons atingem um determinado local a quilômetros, não sei necessariamente quantos quilômetros, mas você quer lugares bem longe um do outro. E se você não tiver exatamente na linha que o som está sendo disparado, você não escuta nada ou escuta uma coisa muito baixa. Já ouviram essas armas? Sim, sim. Isso também tem isso, né? Pode ser uma arma específica, direcionada para direções específicas, com intenções específicas. Aí entra a história alienígena, né? Que pode estar vindo do espaço, atingindo regiões gigantescas, ou então atingindo um local específico, e as pessoas só escutam o resquício dessa grande potência sonora, né? Isso eu acabei de imaginar que poderia ser uma arma, talvez terráquea, não sei, mas uma arma de outro local, uma coisa muito tecnológica, que a gente só escuta só os resquícios, pensando nessa arma que o exército americano já apresentou e tal. É bem interessante também, eu acho essa ideia plausível. Lembra muito as teorias das conspirações. Vou começar de novo essa porra de teorias da conspiração. As teorias da conspiração relacionadas ao HAARP, né? Que existem, assim, ninguém sabe se essa porra existe de verdade, mas seria uma arma, mas não seria sonora. Alguns dizem que seria voltado pra micro-ondas na estratosfera, na atmosfera terrestre, sabe? Esqueci qual é a parte específica. A denominação. Mas enfim, também eu já escutei sobre terremotos, mas no final de contas, cada um dá a sua teoria mais louca que a outra, né? E meio que, até aí, qual é a evidência que a gente tem? Nenhuma, mas vamos lá. Os cientistas analisaram diversas gravações e chegaram a algumas conclusões, como o doutor professor Elchin Kalilov, que ele descobriu que a maior parte de seu espectro está dentro do intervalo infra, ou seja, não é audível para os seres humanos. O que as pessoas ouvem é apenas uma pequena fração do poder real
real destes sons. Eles são emissões acústicas de baixa frequência do intervalo entre 20 a 100 Hz, modulados por onda infrassônica ultrabaixas de 0,1 a 15 Hz. Em geofísica, eles são chamados de ondas de gravidade acústicas, que são formados na atmosfera superior, no limite entre a atmosfera e a ionosfera em particular. Outro que analisou o som foi o Dr. Tom Moore, da Universidade Massey, de Auckland, na Nova Zelândia. Ele inclusive gravou um hum e publicou no site da universidade. O som capturado tinha frequência de 56 Hz. Para comparar, o famoso Taos hum foi entre 40 e 80 Hz. Comprova um pouquinho o que a gente está conversando aqui, né? A gente tem algumas teorias. A primeira delas que... isso é bem louca, né? Agora a gente vai começar aquelas teorias americanas da galera que adora ervinha. Vamos lá. A primeira das teorias é que seriam as trombetas anunciando a chegada do apocalipse. Olha aí, meu Deus do céu. Essa aí deve ser a melhor. Se tu mandou essa de primeiro, eu não imagino o que vem depois. Ai, meu Deus do céu. É, filho. É o peido de Astacharan. Olha, não fala isso. Lá vem os infiéis, cara. Rafael vai ficar bolado. Meu Deus do céu, perdoe-os, eles não sabem o que dizer. Então, seriam as 7 trombetas ou trombetas apocalípticas que serão tocadas, uma por vez, para eventos da fila apocalíptica que foram vistos na visão da revelação de Jesus Cristo para João, como está escrito no livro Apocalipse do Novo Testamento. As 7 trombetas são tocadas por 7 anjos e os eventos que se seguem são descritos em detalhes na Bíblia. De acordo com Apocalipse 8, Salmo... Apocalipse 8, versículos 1 e 2. Os anjos começam a soar as trombetas após a quebra do 7º selo. Olha aí, que é um péssimo filme. Calma aí, acho que eu tô confundindo. Acho que é Sétimo Portal que é um péssimo filme. Sétimo Selo é bom. Cara, foda-se. Agora, Guilherme, usa aquela voz fodona. Ao entardecer, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho escuro. Hipócritas sabeis, portanto, discernir os aspectos do céu e não podeis reconhecer os sinais dos tempos? Mateus 16, 2, 3, meu Deus do céu, não sei. A segunda teoria é falado, né, que seriam causados provenientes de explosões solares, o CME, Coronal Mass Ejection, que é uma emissão de energia que é liberado pelas explosões solares, e o enorme fluxo de energia gerada por essas explosões acabam ocorrendo o fato de que é carregado para nossa direção, né, o vento, o plasma solar, até a superfície da Terra, e desestabilizando assim a magnetosfera, a ionosfera e a atmosfera superior, ou seja, né, relacionado a eventos astronômicos. Ou astrológicos, né? Dependendo do que você acredita. Vamos lá. Terceira teoria. O núcleo da Terra. Há uma causa mais possível para a produção desses sons. E ele pode ser o núcleo. O fato é que a aceleração que deriva do polo norte magnético da Terra, que aumentou mais de 5 vezes entre 1998 e 2003, hoje mesmo está no mesmo ponto de nível de intensificação dos processos de energia desse núcleo, né? O núcleo da Terra. Uma vez que é este o processo no interior e no núcleo externo do planeta que formam o campo geomagnético externo. Quinta teoria, acho que o Rafa vai gostar. Naves alienígenas. Seria um barulho do motor das naves alienígenas. É engraçado porque os caras viajam anos-luz e tem motores. Vai fazer o quê, né? Ué, não, mas aí que tá, Andrei. Barulhento, hein? Motor tem que ter. Agora, a forma que esse motor funciona, que é outro assunto. Motor tem que ter. A não ser que ele viaje pela vontade da mente. Mas se você tem uma nave, meu irmão, tem que ter motor. Mas não barulhento, né? Se eles têm tecnologia para viajar tão longe, o motor não seria barulhento por um motivo muito simples, por questão energética. O barulho é uma energia que você tá perdendo. Você tá perdendo energia ali que você está convertendo elétrica em forma de energia sonora. Se você elimina o barulho, você tem uma eficiência energética bem maior. Mas é que tá, Igor. Não é uma explosão nuclear que você está escutando. Tá escutando um som específico de baixa frequência e tal, que a gente tá também discutindo uma suposta coisa de um suposto motor de uma suposta viagem interestelar. A gente não sabe se o motor gera dobra, se o motor teletransporta, se o motor... A gente não sabe qual é o caô. A gente tá falando de um resquício de energia sonora de uma força que a gente não sabe qual é gerada, né? Então falar que não gera nenhum som, depende, né? Depende da fé. Não depende, porque a maioria dos relatos relacionados aos UFOs pode até falar sobre sons, mas são coisas sutis, né? Geralmente você vê muito mais relatos visuais do que sonoros. Geralmente quem tá próximo que acaba escutando alguma coisa, e pelo que dá a entender desses relatos aí do RAM, é muita gente que escuta ao mesmo tempo e não há nenhum relato visual, então é capaz de não ser relacionado a isso. Mas aí, por exemplo, se a gente vai devanear aqui sobre o motor de uma nave espacial, pode ser, por exemplo, uma nave espacial tá numa posição da Terra,
usando seu escudo invisível, e ela tá acelerando de repente para o espaço, abrindo uma dobra, não sei o que, e nesse momento gera esse som. Não quando ela tá flutuando por aí tranquilamente, não vai gerar, né? Que nem um motor de carro, quando o carro tá a baixa velocidade, se dependendo do carro, nem som tem muito bem, você quase não escuta nada. Agora, quando o carro acelera, você vai escutar o motor berrando, né? Então, discutir sobre uma coisa que é completamente imaginativa aqui pra gente. Então é um drift alienígena. Vai saber, a gente não sabe nem o que os alienígenas vão fazer aqui, vai saber se o cara não quer ligar um motor e fazer um drift aí. Não, agora eu vou dar uma zoada nessa Mas porra. onde é que estaria essa nave? Essa nave estaria fora da Terra, né? Não, talvez uma certa altura, não sei. Uma certa altura. Foda-se, né, cara? Qualquer merda. Uma certa altura, ok. Se for fora da Terra, não tem como, porque o som não conseguiria se propagar até aqui. Pois é, uma certa altura. Mas aí depende, né? Não tem gente que escuta o som do Sol. Até onde eu sei, os microfones que escutam o Sol não estão colados, não estão do lado do Sol, e o Sol tá lá bem longe da Terra. Não. Mas aí é diferente. Tudo é diferente, Andrei. O efeito do som não é que explodiu o Sol e a gente escutou aqui. Não é isso. A questão é que os ventos solares vieram e talvez esse efeito deles chegarem aqui na Terra, entrarem na atmosfera e tal, pode gerar um ruído de tão baixa frequência que a gente não escute, mas em que em alguns casos, quando é muito poderoso, a gente pode até escutar. Seria mais ou menos isso. Não tem nada a ver com som viajando do espaço. Não existe. Então, é exatamente isso, na verdade. Então pronto. Você falou, André. Quando o som é muito poderoso, pode chegar aqui. Eu tô falando de uma certa altura, dá a entender que é dentro do planeta. Não falei a certa altura na Lua, né? Porque se saiu da atmosfera, eu já considero que não tá na Terra, lógico. Então, a certa altura, está dentro do planeta. Mas enfim, a gente vai deixar aí os links de alguns vídeos relacionados ao The Hum e vocês deem aí o que vocês acharam. Vamos agora pro terceiro e último caso para fechar aqui a noite. Pera aí, deixa eu falar o que eu acho. Não, vai, desculpa aí, vai, fala. Beleza. Saiu um artigo por pesquisadores franceses do centro, se não me engano, do Centro de Sismologia da França, e ele foi revisado por outros sismólogos que confirmaram isso daí. Mas, enfim, é algo muito recente, então a gente não pode afirmar categoricamente. Isso é um mistério que já tem uns 40 anos. Mas o que eles sugerem é o seguinte: eles falaram que existe pequenas, eles chamaram de microatividades sísmicas no fundo do oceano, e que isso daí poderia estar fazendo com que o planeta Terra vibrasse, e essa vibração estivesse produzindo esse som. É a teoria, digamos, científica mais promissora até o momento para explicar esse fenômeno. Então são essas microatividades sísmicas do fundo do oceano, enfim, tanto no Pacífico, no Atlântico, enfim, em toda a Terra, que provocaria essa vibração da crosta, e essa vibração geraria esse som. Enfim, não sei. Eu não sou geólogo e tal, não sei até que ponto isso faz sentido, mas é um artigo científico, foi publicado pela Science, teve uma revisão publicada pela Nature, são revistas muito respeitadas, muito conceituadas, então, mas fica aí para os ouvintes pensarem. Beleza, é isso aí, deixem aí sua opinião, né? Vamos agora pro terceiro e último caso, vamos fechar aqui a noite. Hoje a gente vai falar, fechando aqui, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é um sítio arqueológico situado aproximadamente a 400 milhas de Harappa e com mais de 4.000 anos de antiguidade e que apresenta uma apaixonante interrogação. Mohenjo-Daro é um local onde não existem tumbas, mas é chamado de Colina dos Mortos. E o lugar onde estão os esqueletos é extremamente radioativo. Tá bom. A antiga sede de uma civilização repentinamente extinta foi o local onde se adotou uma forma de escrita do tipo pictográfico, cujo significado é ainda desconhecido, e onde também se usavam as mais antigas roupas de algodão já descobertas. O que intriga, no entanto, são alguns fenômenos muito mais interessantes, tal como as descobertas feitas no local, que desafiam completamente a lógica convencional. Rochas e areia vitrificada, altos níveis de radiação e esqueletos carbonizados sugerem indícios de que talvez a Terra já tenha sido cenário de uma
terrível e devastadora guerra nuclear entre um avançado e poderoso povo há 20 mil anos. Olha que bacana. Os cientistas sabem há muitos anos sobre uma grande extensão de areia vitrificada que atinge uma região do deserto de Gobi. Na areia fundida, de cor esverdeada, só pode ter sido criada por longa exposição de calor intenso. Os geólogos acreditam que a areia se tornou vitrificada pela exposição de ação vulcânica, e os astrônomos afirmam de um grande meteorito. Contudo, a hipótese da origem vulcânica cai por água, pois não existem vulcões na região. Também não existem evidências nem marcas de nenhuma cratera. Nem resíduos de meteoros foram encontrados, marcas registradas para que se conclua que o meteoro tivesse atingido aquela região. Além disso, as rochas de vidro apresentam um nível de transparência e pureza de 99%. Nossa, tipo Heisenberg. O que não é comum na fusão de meteoritos caídos, na qual o ferro e outros materiais estão misturados com o de silício, fundido com o impacto. Aos arredores de Mohenjo-Daro, vemos sinais impressionantes com a vitrificação das rochas por toda a região. Nesse tipo de vitrificação, as rochas precisam passar para o estágio de magma e depois esfriar, retomado ao estágio sólido. É necessário uma temperatura mínima de 1000 graus centígrados para tal feito. No processo seletivo ou de eliminação, a hipótese de uma explosão atômica torna-se menos absurda e começa a explicar a estranha condição da região. Antes da gente terminar aqui mais ou menos mais algumas informações, cara, é bacana, cara, bacana. E aí, o que vocês acharam? Olha, de todos os... Eu não vou falar ainda os pontos que eu acho ainda não, pra não estragar a brincadeira, mas assim, de todos os casos insólitos que a gente gravou até hoje, eu acho que esse deve ter sido o que mais me deu trabalho de pesquisa atrás das coisas. Olha aí. É um caso muito interessante. E aí, Rafael? Cara, essa história aí é quase tão boa quanto a do reator nuclear do Gabão. Já ouviram falar também? Né? O reator nuclear do Gabão com 2 bilhões de anos e tal. E assim, como eu já falei aqui em outros programas, já falei com o Andrei, eu acredito, cara, que nós, raça humana, essa geração aí de 200 mil pra cá, isso aí as primeiras cidades há 10 mil anos atrás, isso aí é o que se sabe hoje. Acho que o ser humano na Terra, a espécie inteligente na Terra, é muito, muito mais antiga do que o que a ciência diz hoje, do que a ciência pode comprovar hoje, entendeu? E eu não duvido não, duvido que, por exemplo, inclusive essa história de bombas nucleares sendo disparadas lá, por isso que essa vitrificação toda corrobora a ideia daquela ideia da religião indiana, né? Que as Vimanas lutavam, os deuses lutavam com grandes bombas, explosões, aquela ideia toda que os indianos têm lá no livro que eu agora esqueci o nome, mas eu acho, né, que nem essa história do reator do Gabão, só para os ouvintes ficarem sabendo, é uma concentração de materiais radioativos bem acima do que o normal no fenômeno natural, e pode ter acontecido uma explosão que não é tão incomum como pode se imaginar, mas uma explosão nuclear natural na região e tal, mas as chances são bem pequenas disso acontecer. Encontraram ali concentrações que parece que existia um reator há coisa de 2 bilhões de anos atrás. Porra de reator é esse há 2 bilhões de anos, né? A vida nem tava aí do jeito que se conhece, mas então assim, eu acho bem plausível de se acontecer, independente se, não tô nem falando em alienígena em si, tô falando de espécie inteligente nativa da Terra, que já existia muito antes do que a ciência prova atualmente. Essa teoria foi levantada pelo Rafael, né, pra gente lá no que acho que a gente falou de Terra Oca e tal, por essa questão, né, cara, dependendo do tempo que se passa, realmente, se nossa civilização acabar hoje, em poucos mil anos a gente já desaparece quase completamente, né, e é bacana, cara, uma teoria bacana, porque a gente vai pensar de tudo que aconteceu até hoje no nosso planeta, será que nunca ocorreu, sei lá, alguma raça inteligente antes da gente? Não sei, né? E nem alienígena, apesar de que o próprio Lovecraft, ele tinha ideias bem sensacionais sobre isso que instigavam bastante, dizendo que já fomos visitados diversas vezes e tal, e que a gente faz parte desse fruto, né, de escravidão e tal, do que esses seres precisavam. É um negócio muito legal de se pensar, né, dessa questão de que a gente se acha tanto, né, no final das contas, mas a gente é só mais um que apareceu por aqui. E é bacana, cara, eu acho muito bom, muito bacana mesmo. Vamos lá. Quando essas rochas foram analisadas por cientistas nos anos 40 e 50, eles não puderam entender aquelas evidências. Assim que iniciaram novos testes na esperança de elucidar os inconsistentes questionamentos, quando começaram a testar a radiação encontrada, fascinantemente descobriram que era muito alta e crescente, mesmo atualmente. Se ainda formos visitar locais e testarmos radiação local, notaremos seu alto índice,
Tais fatos começaram a sugerir a alguns arqueólogos e cientistas menos convencionais e solidificados ao status quo acadêmico que ali realmente houve algum tipo de explosão nuclear na antiguidade. Outro fato espantoso é o que foi desenterrado pelo arqueólogo no local. Há cerca de 40 anos foram descobertos cadáveres que mostravam sinais de morte súbita, rápida e violenta, ou seja, sem indício de luta ou resistência. Foram encontrados dezenas de esqueletos em afazeres cotidianos, pouco antes de serem dizimados por uma catástrofe imediata. Esta força inexplicável fulminou e calcinou os ossos do que estavam na cidade. Não só corpos de guerreiros mortos no campo de batalha, mas sim restos de homens, mulheres e crianças. Não foram encontradas armas e nenhum resto humano trazia feridas produzidas por armas de corte ou de guerra. As vidas das pessoas foram ceifadas junto a dezenas de elefantes, bois, cães, cavalos, cobras e cervos. Os esqueletos foram achados com as faces viradas para baixo, e muitos seguravam as mãos dos outros. Que terrível, cara. Dentre as ossadas, as mais espantosas são as de uma família composta de pai, mãe e um menino que caminhavam juntos, de mãos dadas, por uma rua. Rua aí, desse a entender o que o autor quiser chamar de rua. Estes permanecem insepultos, tombados no chão, esmagados por uma força inexplicável, enquanto caminhavam calmamente. Analisadas as amostras dessa família, constatou-se que elas foram expostas a uma temperatura de mais de 1500 graus. Muitos cientistas apontam a estranheza dessas ossadas, demonstrando que algo totalmente anômalo ocorreu nesta época. Em 78, um estudioso da língua escrita chamado David Davenport, cidadão britânico da Índia, juntamente com o redator italiano Ettore Vicente, procederam a uma releitura do clássico como a Ramayana. Esse texto é o mais extenso escrito, com mais de 1000 estrofes, integrando o confuso Mahabharata, grande Índia em sânscrito, o grande épico hindu recheado de relatos de guerra e aventuras em épocas míticas. Sua versão completa incluiu o Bhagavad Gita, dataria do século 8 a.C. Certas passagens soam hoje bastante sugestivas, pois parecem fazer menção a artefatos bélicos. Ele fala o seguinte: o valoroso Ashwatthama, resoluto, tocou a água e evocou o braço de Agneya, o fogo, apontando para seus inimigos. Disparou uma coluna explosiva que se abriu em todas as direções e casou fogo como luz sem fumaça, seguido de uma chuva de faíscas que cercaram o exército de Parta completamente. Os 4 pontos cardeais cobriram-se de cinza e um vento mau e violento começou a soprar. O sol parecia girar ao contrário, o universo parecia estar febril. Os elefantes aterrorizados correram por suas vidas. A água ferveu e os animais aquáticos demonstraram intenso sofrimento. É bacana, cara. Desse texto aí realmente é bem sugestivo, né? Só pra corroborar essa ideia, alguns teóricos, né, da lei do passado e tal, inclusive dizem que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas com armas atômicas, né? É uma descrição bem parecida também. A área ficou toda calcinada, destruída, e quem ficou ali morreu de várias formas, enfim. Só pra corroborar o negócio da matéria indiana, né, da ideia da guerra dos alienígenas e tal. As escavações constataram que as ruas pareciam ter sido varridas no momento da catástrofe. Objetos foram arremessados para os cantos e o epicentro da explosão ficou bem caracterizado. Como sendo uma área coberta de detritos negros e restos de argila derretida e vitrificada, um instituto de mineralogia de Roma analisou algumas amostras e constatou que havia sido exposta a temperaturas altíssimas por apenas uma fração de segundos. Há, por exemplo, vasos fundidos de um lado e totalmente intactos do outro, indicando fusão incompleta. Exclui-se totalmente a possibilidade de incêndio por fogo ou fornos convencionais, já que estes não teriam a capacidade de produzir tamanha diferença de temperatura em tão pouco tempo. Além disso, os danos verificados nas casas eram proporcionais à distância que se encontravam do epicentro da explosão. Aquelas situadas na região central foram calcinadas por completo, sem que restassem qualquer de suas paredes. A uma certa distância do epicentro, alguns muros ainda permanecem de pé. Bem, e aí, galera? O que vocês acham? Eu acho que eu já dei o apanhado da minha ideia, né? Junto com essa ideia do reator nuclear do Gabão, eu acho que isso é possível. Mas, como eu disse, é quase tão bom quanto do Gabão, porque essas explosões nucleares de forma natural podem acontecer. Podem acontecer de minerais ali no fundo da Terra e tal, em alguma caverna se juntarem de alguma forma, enfim, de alguma maneira, e eles terem uma reação nuclear natural. É difícil, é complicado de se comprovar isso, mas já vi matérias dizendo que isso é possível acontecer. Porém,
somando com a ideia do retorno do Gabão, eu não descarto a possibilidade de ser uma atividade alienígena, já que é o alienígena, não digo armas, né, alienígenas, ou então algo vindo do espaço, já que é só 4.000 anos atrás, e o relato do Gabão é coisas de milhões e milhões, o que fica entre 2 bilhões e 1 bilhão, enfim, muito tempo de diferença. Mas relatos do sânscrito, né, Bhagavad Gita, tem esse tipo de descrição há mais de 1.000 anos, e os indianos já falavam disso. Já falavam dessas naves que voavam no céu. Eles falavam literalmente naves que voavam e disparavam armas e tal. Então, eu acredito que possa ser, sim, um tipo de armamento de outro mundo. E aí, Igor? Bom, vamos lá. Aqui, esse caso é interessante, que a gente vê como é um exemplo muito bom de como as pseudociências, elas trabalham, né? Como algumas das técnicas da pseudociência, algumas das falácias que as pseudociências utilizam. Uma delas é pegar um determinado fato, deturpar ele, e a gente vai mostrar isso aqui. E um outro é também quando inventam-se fatos que não existem. Primeiro, vamos lá, não que isso fosse algum tipo de evidência, mas é uma coisa que a gente não pode ignorar, que são os trechos que foram citados aí do Mahabharata, né? E é interessante que os trechos, na verdade, não são assim, né? Esses trechos lidos aí, na verdade, é de um livro de ficção francês que saiu muitos anos depois, se eu não me engano, A Hora do Mágico, alguma coisa assim, o nome do livro, que aí o cara, meio naquela pegada do Dan Brown de ficção, que o cara pega e altera a coisa para poder encaixar ali na ficção dele. O que, na verdade, tem 2 trechos aqui. Um trecho que eu vou ler aqui, a tradução correta mesmo, que foi tirada do Mahabharata. Tem um trecho que eles falam que as pessoas saíam correndo com o efeito da arma, né, e perderam o cabelo, o dente e tal. O que fala, o trecho é o seguinte: as ruas fervilhavam com ratos e ratinhos, potes de barro que mostravam fissuras e estavam quebrados sem nenhuma causa aparente. À noite, os ratos comeram o cabelo e as unhas dos homens adormecidos. Então, neste texto sagrado da religião hindu, fala que ratos comeram as unhas e os cabelos das pessoas. E aí, essa galera que propaga essa ideia de alienígenas astronautas, né, do passado, eles deturpam a ideia para não, foi uma radiação que fez com que as pessoas perdessem as unhas e os cabelos. Um outro trecho, que é o trecho que fala das armas, ele fala, vou ler só um trecho pequenininho aqui, que ele fala: gratificado como ele, o santo então mostrou o Tanka que a forma de Vainashna eterna, que era de grande inteligência como jamais tinha sido visto. O Tanka contemplou a grande alma de Vasudeva e sua forma universal, dotado de poderosas armas. O esplendor de que ele forma era de um fogo ardente, ou comparado a 1000 sóis. Ele estava diante dele preenchendo todo o espaço, tinha rostos de todos os lados. Eis a forma alta e maravilhosa, etc, etc. Ele vai continuando aqui. Aqui, quando ele fala da questão das armas e da questão dos 1000 sóis, isso era uma metáfora usada quando se descreviam algumas figuras, algumas deidades na mitologia, não vou falar mitologia, né? Pode parecer desrespeitoso, na religião hindu. Então era uma forma metafórica de você identificar um deus. Algumas pessoas podem identificar, mas o deus, ele na verdade é como eles entendiam aquele alienígena, que eles não compreendiam, então para eles era uma divindade e tal. Não vou entrar nesse mérito, porque enfim, se for pegar assim, você tem que pegar então, sei lá, qualquer desses livros sagrados que eram livros, digamos, ficcionais, né, como a própria Bíblia, e você interpretar aquilo para poder encaixar ufologia, encaixar qualquer coisa. Mas o que eu quero mostrar aqui é que primeiro o texto já teve uma adaptação. Agora vamos aos fatos em si, né, desse sítio arqueológico lá no Paquistão. Primeiro, a questão dos esqueletos encontrados. Não foi esse monte que falaram, foram só 37 esqueletos encontrados. Sendo que em nenhum deles os arqueólogos encontraram nenhum sinal de morte súbita. Todos eles, inclusive, estavam enterrados em sepulturas. E aí, o que eles falam, não, eles não estavam enterrados, foram encontrados com a face virada para baixo, não. Nenhum foi encontrado dessa forma, não foi essa quantidade, falou, são apenas 37 esqueletos. E, o que é melhor, esses 37 esqueletos encontrados nessas escavações, eles têm datações diferentes. Inclusive, a variação chega até 1000 anos da idade dos ossos de um para o outro. E realmente os ossos eles estão muito bem conservados, considerando a idade, né, do sítio arqueológico, mas a gente está falando de uma região do Paquistão que é uma das mais quentes do planeta, chega a ser quase tão quente quanto o Rio de Janeiro. A temperatura lá passa dos 50 graus e, além de ser muito quente, é muito seco, e isso ajuda na preservação. Outra coisa que se falou é a questão da medição da radiação. Poucas vezes o Paquistão permitiu que se fosse medida a radiação no seu território, não só naquela região, em qualquer região, enfim, é um governo
muito fechado, mas em todas as vezes que foi medida a radiação, em nenhum momento o nível de radiação foi superior ao nível de radiação encontrado em qualquer lugar da Europa, por exemplo. Aí a gente vai no fato final que é apresentado, que é a questão da vitrificação, né? Bom, na verdade, não foram encontradas rochas vitrificadas com 99% de transparência, isso não foi encontrado. O que foi achado foram pedaços de cerâmica que uma face delas estava realmente vitrificada, mas isso é um processo artesanal muito comum, que essa região, como inclusive era uma região que tinha um desenvolvimento tecnológico muito bom para a época, né, como o Andrei comentou no começo, foram a primeira civilização a utilizar, por exemplo, roupas de algodão, era um processo que eles dominavam. E se você pegar sítios arqueológicos em outros locais, em outras regiões ali do Oriente Médio e na Grécia, esse tipo de técnica já era desenvolvido. Não de fazer espelho, mas o tipo de técnica de vitrificação de você pegar uma cerâmica, aquecer areia numa alta temperatura para você poder fazer desenhos ali. Por isso que apenas uma das faces estava com a vitrificação e a outra não, porque a parte de dentro dos jarros de cerâmica não passa por esse processo, já que ele é um processo de decoração que é feito só do lado de fora. E aí tem diferentes tipos de processos de vitrificação. Tem um onde a areia ela é fundida por uma alta temperatura causada por um raio que cai, e aí ela é fundida, e aí ela tem uma determinada característica. E isso aí você analisa no microscópio e você vê a característica da geometria das moléculas, e você sabe como que aquilo aconteceu. Isso aí chama de fulgurite, se eu não me engano. Não sei se é uma tradução boa, que normalmente esses artigos eu leio em inglês. Tem um outro processo, que é quando cai um meteorito numa região com areia também, e essa areia ela sobreaquece e causa a sílica, né, se vitrifica, cria esse material ali parecido com um vidro, algumas vezes parecido com uma porcelana, e esse é um outro processo chamado tecurite. Mais uma vez, cada um desses processos, né, a causa da vitrificação, você consegue determinar quando você analisa no microscópio aquele material. Tem outro que é a areia fundida com cerâmica artificialmente. Você pega a cerâmica, você aquece ela a uma temperatura muito alta, não a 1000 graus, mas você aquece ela a uma temperatura entre 500 e 700 graus Celsius, o que num forno que já existia naquela época você consegue fazer, que também foram encontradas, por exemplo, nesse mesmo lugar, armas de bronze, e você tinha uma temperatura de fundição muito similar, então é uma tecnologia que eles já desenvolviam, e esse tipo é o que foi encontrado lá. Esse tipo de vitrificação que foi encontrada, que não exige uma alta temperatura causada por uma explosão nuclear. Esse tipo de vitrificação realmente existe. Se você, por exemplo, explodir uma arma nuclear, a areia que está ali, ela vai se aquecer e vai gerar esse vidro que é chamado de trinitite, mas que não foi encontrado em nenhum ponto ali. Então, enfim, cada um dos pontos a gente vê que a ciência ela consegue explicar. O que é triste, que as pseudociências elas ignoram isso e eles meio que mascaram ou adaptam, e algumas vezes até de má fé mesmo, os fatos para mostrar, não, isso foi isso mesmo, né? Enfim, isso aconteceu e tal, mas depois a gente vai ver, e nenhum dos arqueólogos que trabalharam nesse sítio confirmou nenhuma das informações que essa galera aí dos alienígenas do passado ficam divulgando. Desculpa ser chato, gente, mas enfim, é meu papel. Vai lá, Rafael, e aí? Tudo se baseia em fontes. Nem eu nem ele nunca foi lá no deserto analisar. Então, se um diz que foi e viu, e o outro diz que foi e viu ao contrário, eu acredito na fonte que cabe acreditar, né, cara? Aí fica aquela história, o cara foi, pesquisou e achou tal coisa. O outro diz que foi, pesquisou e achou outra coisa. Eu tenho que ver em quem eu quero ouvir. O cético vai ouvir o cético e o crente vai ouvir o crente, né? É muito diferente quando você pega alguma coisa e fala, vamos os dois lá, nós dois, olhando aqui, ó, pá. Como eu nunca fui nem em São Paulo ainda, eu não posso dizer quem tá falando a verdade. É questão de posicionamento dos escritores. Um escreveu de uma forma, os outros escreveram de outra forma. Aí não tem o que debater. É o que ele acredita, isso é o que eu tendo a acreditar. Uma coisa diferente da outra. Simples assim. Eu me baseei nos relatos, muitos aí dos arqueólogos que fizeram essas escavações, né? Que o pessoal do Alienígenas do passado também não fez o trabalho de escavações. Pegaram esse trabalho e falaram, legal, vamos dar uma floreada aqui, mudar uns fatos para parecer que são alienígenas ou são civilizações super inteligentes que se mataram numa guerra nuclear. Mas aí que tá um ponto interessante. Quem foi que falou que os caras não fizeram nenhuma visita ou escavação? Os próprios caras que você leu dizendo que isso é mentira? Não, eles não fizeram, porque o pessoal que divulga isso, eles não são nem arqueólogos, né? O pessoal dos alienígenas passados não são nem arqueólogos. Eles não tinham nem autorização para fazer esse tipo de trabalho. O que eu sei que eles
foram lá só fazer filmagem do sítio arqueológico, eles não fizeram nenhum trabalho. Até e eles onde mesmos eu não sei. apresentam nenhuma evidências. Por outro lado, os arqueólogos, digamos assim, do lado cético, eles têm tudo isso está em museu, enfim, isso está disponível para a comunidade científica pesquisar, o que já foi feito por diversas pessoas, já foi publicado artigos e tal. A diferença da pseudociência é que quando normalmente ela tem uma prova, ela segura aquela prova, ela não deixa ninguém analisar, ela fala que é aquilo e pronto. A ciência séria, ela quer que as pessoas analisem, enfim, a fonte são diversas fontes, porque sempre quando você publica um artigo, tem o peer review, né? Tem o outro colega, sei lá, que nem te conhece de uma outra universidade, que acha interessante, vai lá, pega aquele material e faz a análise dele e pode refutar ou confirmar. Aí mais ou menos também, né, Igor? Né? A ciência, uma maneira que divulga, que é maravilhosa, que adora a verdade, já, né, empurrou muita ossada aí, baseada em um dente, falando da família inteira da pessoa, falando que aquilo ali era a família dos homens pré-históricos e não sei o que, e tu ia ver a porcaria da prova do cara, ele tinha um dente. Só um dente, o cara levou no museu, fez imagem, aqui quando descobriram era um dente de cachorro. Demoraram aí 30 anos pra descobrir que era um dente de cachorro. Então assim, essa demora 30. Assume, a pseudociência ela não assume, ela fala que é uma conspiração, que o governo tá mentindo, que... Aí que tá, Igor, o cara não assumiu, né? Ele se fudeu mesmo. Se ele morresse, engana todo mundo, pra ele tá bom. Até o dia que fizeram um exame de DNA, não sei realmente, eu não lembro agora o que fizeram, e descobriram, cara, como você chegou a montar o pai, a mãe, os filhos, a aparência do pelo, da cor e tal, achou um dente de cachorro, o cara baseou toda a estrutura e engoelou isso na galera. A galera, porra, o cara achou o elo perdido, né? Assim, a ciência também, né? Ela se amarra em se apegar naquela verdade que ela acredita e falar, isso tem que estar assim, porque, né? Então não é bem assim, né? Quando dizem que... Quando o Einstein chegou e falou que o que Newton disse não era bem isso, a galera no começo meio que ficou meio assim, ressabiada, mas no final aceitou. A ciência não tem uma bíblia. Meio ressabiada, você tá sendo extremamente gentil, Igor. Sim. Mas enfim, ele chegou, provou matematicamente comparar 30 e aceitou. anos. Não é uma bíblia que as evidências te mostram que você tá errado e você fala mesmo assim que não pro resto da eternidade. Acho que a diferença de ciência séria e pseudociência é isso. A ciência, ela muda, ela descobre que às vezes ela tá errada e em outro fato ele tá correto. Sim, isso acontece porque vai evoluindo, só que os fatos são o que importa, e aí fato prova que uma determinada explicação é mais coerente e essa explicação acaba sendo aceita. Por exemplo, se um dia descobrirem que o Big Bang não foi bem assim que aconteceu, foi de outro jeito, é o processo natural que se aceite. Não existe uma bíblia irrefutável que as pessoas negam os fatos e acreditam naquilo independente dos fatos. Esse que é o ponto, eu não tô dizendo... É na verdade o contrário. Eu não tô dizendo o engano, novas tecnologias se descobriu algo diferente. Eu tô dizendo o erro proposital, e quando o próprio cara vê que tá errado, mas ele já divulgou, já viu e tal, ele se apegar nas suas ideias e não se modificar. Porra, a ciência é cheia disso. Mas cientista ruim existe, enfim, o cientista não é um santo, tem não cientista é só ruim, isso, claro. O Freud foi muito famoso e ele não, na época dele, vida, ele não era o mega badalado cara da psicanálise, ele era muito badalado entre as pessoas como médico, mas nem aula na universidade ele dava aula. Não, cara, ele era muito questionado porque as ideias dele eram muito diferentes da maioria. Tu vai, só vai dar ideia muito tempo depois. Porque a ciência tem muito de enraizar conteúdo. Eu vejo muita gente falando isso. A ciência sempre vai, a ciência evolui, a ciência muda. A ciência se apega em conceitos pré-construídos de Platão, não desvalorizando o camarada. Mas, tu vai escrever um trabalho científico hoje, de faculdade, tem que citar o livro de Platão, o livro de Aristóteles, o livro de não sei quem, o livro de não sei quem, o livro de não sei quem, para na última página você dar a sua conclusão do trabalho moderno. É foda, cara. Você se amarra em pegar o enraizado para comprovar uma coisa que não precisa necessariamente da ideia do cara de 2000 anos atrás. Então, assim, a ciência é teimosa pra cacete também. Então, assim, essa discussão é bacana, vamos deixar ela pra outro momento. Eu concordo em parte com o Igor que é muito fácil falar que é tudo uma conspiração da ciência e etc. Mas ao mesmo tempo eu também concordo muito com o Rafael, né? Cientistas também são humanos. E por mais que eles se tornem céticos, eles são, assim como qualquer outro humano, controlados pelo próprio ego. E isso a gente vê total na história da humanidade, né? Briga em teorias e etc. Eu não tô nem dizendo que o cientista é cético. Pelo contrário, os primeiros
né? O ateísmo só vai começar a surgir com algum conceito depois da Revolução Industrial. Os primeiros humanistas que combatiam a igreja, questionavam a igreja, as ideias da igreja, nenhum deles era ateu. A gente tá falando do século XV, século XVI. Então não quer dizer só porque você é cético que você seja ateu, que você não acredita em Deus. Isso aí não tem uma correlação direta. Isso é muito moderno, de 100 anos pra cá. Eu sou da ciência, sou ateu. Isso é uma coisa, entre aspas, nova. Só porque você é cético não quer dizer que você tem que ser ateu. Enfim, vamos deixar essa discussão no próximo cast. A gente vai encerrando aqui este maravilhoso episódio e vamos aqui para as nossas declarações finais. Rafael, diga aí. Cara, como eu até comentei em outro cast, ciência é mais como tudo nessa vida. Questione e questione. E sempre pense na coisa que eu sempre ensino para meus alunos. Pense sempre no contexto. A história em si, o fato em si é importante, mas o contexto que ele está inserido é mais importante do que o fato, porque isso vai te levar a novos caminhos de pensamento, o porquê que aconteceu tal reação. Os contextos sempre são mais importantes do que o fato sozinho. Igor? Eu concordo com a questão de questione sempre, né? Eu acho que é isso daí mesmo. Questione, como diria um dos maiores, se não o maior filósofo do século XXI, E.T. Bilu, busque conhecimento sempre, né? E continue aqui com a gente, que aqui vocês vão ter sempre discussões saudáveis e insólitas. Cara, eu pensei que ele ia falar da Valesca Popozuda. Não. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixem suas teorias, deixem seus comentários, mandem nos e-mails falando o que vocês acharam, né? Em quem vocês acreditam, de que lado você está. De que lado? Rafael, será que essa é a volta dele pro lado cético? Será que a carteirinha de cético vai conseguir ser colada de volta depois que ela foi rasgada na frente de todos? Não, cara. Aliás, inclusive, olha só, cara, que legal que o Rafael, pelo menos nesse episódio, voltou o seu lado believer aí. Muito bacana, hein? Vocês vão dormir, cara, vão deitar, rapaz. Eu nunca deixei de ser believer, só que eu não acredito em qualquer coisa. Aí vai tudo, interpretação de qualquer um, né? Aí qualquer coisa, o que é qualquer coisa? Filho de Astacheran. Vou até marcar um baile aí já, só que o Andrei tá barrado, ele tá bravo. Tá bom, tá, vai lá com o seu baile punk Lore Intergaláctica pra você. E vamos agora para a leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa. Escutem, galera, que não percam a promoção aí, ganhar 2 livros do Igor Alcântara, Mutua. Então, já voltamos, um minutinho. Chegamos aqui agora na área de comentários, feedback, e-mails do nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio, um episódio bem bacana, a gente falou um pouquinho dos casos. Estou aqui com ele, Igor Alcântara. Olá de novo. Olha aí. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o feedback do nosso episódio passado, da semana passada, o Croatoan, né? Roanoke, aquele terrível mistério que tanto nos atormentou e atormentará para toda a eternidade. Mas antes da gente falar um pouquinho desse feedback, gostaria de dar uns recadinhos bem rapidamente. Galera, Freakbox, acessem loja.mundofreak.com.br ou então entrem lá no post, tem lá o nosso banner lá do Freakbox, vocês vão entrar na nossa loja. Ainda, assim, nossas camisas estão com vários tamanhos esgotados já, foi realmente um sucesso, a gente está trabalhando para trazer novas estampas, quer dizer, por enquanto a gente vai trazer mais das antigas, né, mais das que já estão no ar, e se essa próxima leva acabar, prometo pra vocês, promessa de escoteiro, eu trago pra vocês as novas estampas, tá bom, gente? Aquelas estampas bem pedidas, né, do Totoro e a do Sociedade Paranormal, que todo mundo adorou. Mas, por enquanto, a gente tem ainda alguns tamanhos. A gente tem M de um, P de outra. Então, se vocês quiserem, dá uma olhada lá, galera. Não custa nada, ver se tem um tamanho seu e compra lá. Outro recadinho rápido aqui, galera. Essa semana é agora. Freak Out
lá na Paulista, Livraria Cultura, Conjunto Nacional, lá em parceria com os nossos parceiros, né? Parceria com os nossos parceiros, que redundante. A Taverna Cultural, que vai ser, cara, vai ser super irado. Então espero todos vocês lá. Para mais detalhes, eu deixei o evento no Facebook, no post. Eu espero a presença de vocês em massa essa semana. E, assim, galera, vai ser sábado, dia 27, a partir das 6 horas. Galera, chega cedo, porque eu não sei, acho que vai ter distribuição de senha, não sei, vai ser uma maluquice. Tentem chegar cedo. Vai acontecer das 6 até as 10. E depois, pra quem tiver mais pique, a gente vai descer lá Augusto, a gente vai ficar num barzinho lá. Não sei se vai rolar striptease, eu acho que acredito que sim. Mas eu acho que se a garota der a notinha de 2, de 3, pro Keller, acho que ele faz um striptease ali. É professor, né? Tipo, na nota de 100, tu imagina já o que ele vai fazer, né? Não gosto nem de imaginar. Mas enfim. Espero todos vocês lá, vai ter leitura de conto. Cara, vai ser super maneiro e você vai conhecer a gente. Essa voz que vos fala, né? Esse host bacana aqui está falando aí. Se vocês quiserem nos conhecer, vai estar eu, a Ira, o Keller, o Gal vai estar lá. Vai estar um bando de gente da equipe também. E espero todos vocês lá. E venham cumprimentar a gente, galera. A gente não morde, prometo pra vocês. Outra coisa, bem rapidamente, a Ira acabou de me enviar aqui um pombo correio. Pra vocês, meninas agora, Mundo Freak Girls. Freak Girls, como é que vocês estão? Né? Eu sei que vocês existem. Eu sei. Eu sei que não é só a cueca que escuta a gente. Eu sei que tem muita calcinha por aí. Essa é a hora, porque a gente vai ter uma parceria especial com a marca da Melancia Mix, que é uma marca muito bacana de acessórios para meninas. Então esperem em breve brindes totais, né? Sorteios. Inclusive a gente vai anunciar mais coisas bacanas. Então, galera, Melancia Mix, já vão entrando aí, vão conhecendo, joga no Google, joga no Facebook, vocês vão conhecendo um pouquinho da marca e pensando especialmente para vocês. E agora, galera, eu vou ter que dar uma chamada aqui no Igor Alcântara, porque agora ele vai fazer esse anúncio especial, porque a gente vai ter agora o sorteio. Vai ter um sorteio agora, pra você que tá escutando aqui agora, como anunciado lá nos recadinhos lá na frente. Agora a gente vai dar os detalhes de como vocês podem garantir a cópia de vocês do Mutua. O novo Igor do livro Alcântara, não. O novo livro do Igor Alcântara. Por favor, Igor, dê aí os seus detalhes. Pois é, Freaks, eu estou sorteando uma cópia desse livro e dependendo da quantidade de pessoas que participarem, na verdade a gente vai fazer o sorteio de 2 cópias desse livro e é muito simples para participar. Vocês vão entrar lá no post desse episódio, que é o episódio 58 do Mundo Freak Confidencial. Você vai entrar lá, copiar o link do episódio, aí você vai no Facebook e vai compartilhar. É só isso, é quase só isso. Você vai ter que compartilhar e você vai ter que colocar uma hashtag ali para depois a gente conseguir fazer o rastreamento disso. A hashtag é Mutua MFC. Colocou essa hashtag, compartilhou, você está concorrendo e isso vale até o dia 2 de julho de 2015. Se você está escutando isso em 2025, já passou. Enfim. Então é só isso. Não vai ter que sacrificar bode, não vai ter que fazer nada disso, é bem simples. Os bodes estão em falta. Galera, tá em falta bode. Deus do céu, é muito, muito ritual. Pois é. Mas é só isso aí você pode ganhar aí de graça uma cópia do meu livro mais novo, que é de terror, e tem a capa aqui do nosso querido host, chefinho Andrei. Olha aí, galera. Olha aí, é isso aí. Se você não quiser ter trabalho, entra no Facebook do próprio Mundo Freak, né, galera? Porra, procura lá o Mundo Freak. Tem no nosso site, tem nas nossas redes sociais, tem a nossa página no Facebook. É só você compartilhar o post e colocar a hashtag, galera. Não tem mistério pra sortear não só um, como talvez 2, dependendo. Se a gente vê um bom número de pessoas compartilhando, a gente sorteia 2, por que não? E a gente envia pra vocês. É isso aí. E depois o Igor vai fazer o sorteio aí, vai gravar um videozinho. Vai gravar, Igor? Exatamente, vou gravar um videozinho do sorteio pra galera não achar que é marmelada. E, enfim, com todo o ritual satânico, é uma brincadeira. Tem que ter um pentagrama. Se não tiver pentagrama, não tem graça. Ó, se a galera participar mesmo, aí vai rolar um pentagrama aí, vai. Olha aí, ateus. Sabe, sempre ateus. Ateus satanistas, né? Ateus satanistas, meu Deus do céu. Tudo capiroto. Você vai falar também do Tinder Freak ou isso fica pra depois? Não, isso fica pra depois. Chat roulette muito freak. Vamos lá, gente. Pra quem não sabe, hashtag é o jogo da velha, né? Eu não sei nem se... Tá bom, gente. Se alguém não sabe o que é hashtag, por favor, né? Não sei nem o que tá escutando o episódio. Mutua, M-U-T-U-W-A. Mutua. Certinho, Igor? MFC. E aí, manda Mutua MFC e aí você já está concorrendo, compartilhando aí o link do podcast. Você já tá aí concorrendo com a gente. Beleza, galera? É isso aí. E... Guilherme. Sorry, man. Agora, galera, acabei de voltar de um colega meu. Por enquanto, não vou nem falar o nome dele. Porque eu estou agendando já o book trailer. Vai ter
book trailer, já tô vendo como é que vai ser tarde de autógrafo aqui em São Paulo. Galera, em breve, o meu primeiro livro vai ser publicado. Eu sei que alguns já compraram a edição lá que eu participei do Monstros, da Buriti. Aquele não era um livro meu, tá certo? Eu só participei com um conto, eu fui convidado para um conto, na verdade fui selecionado entre tantos, o meu foi um dos melhores, porque eu fui selecionado. E você já deve ver como é que é mais ou menos o meu escrito. Então, ou seja, não é um analfabeto que tá lançando o livro de maneira independente. Você já conhece o meu escrito, eu já me garanto. E, ó, em breve, eu acho que eu vou até lançar um conto meu de graça pra vocês verem que aqui não é qualquer coisa não, eu acho que é que é foda, que vou ficar falando bem de mim é meio foda. Igor, você que leu o livro, o que você achou? Melhor do que ficar falando bem de mim. Então, eu tive acesso ao livro e eu li e eu achei muito legal. Inclusive, na verdade, eu li ele de uma vez, assim, porque eu tinha até planejado ler ele durante uma semana. Mas eu comecei a ler e falei, cara, não, tem que terminar de ler. Eu quero saber o que acontece. Não vou falar nada pra não dar spoiler, mas, galera, quem comprar e ler o livro não vai se arrepender. Tá muito, muito bacana. Olha aí, ó, não sou eu que tô falando, é o cara que já tem 10 livros publicados, já tá passando Paulo Coelho de venda. Vamos lá, gente. Quem me dera. Vamos lá, gente, vamos lá pro recadinho, ó, chega de bobagem, vamos lá. Ai, galera, vamos lá ler um pouquinho agora do Croatoan. E, cara, eu esperava um pouco mais de comentários, esperava um pouquinho mais de feedback. O pessoal foi meio tímido desse episódio, não sei se o pessoal não curtiu. É que foi um episódio que não teve muito sobrenatural, né? Eu acho que o pessoal gosta bastante, gosta da capirotagem, né? E a gente foi bem cético até dado ponto, né? Pois é, eu espero que esse episódio que a gente tá lançando hoje tenha mais comentários, porque a gente tem a triunfante volta de Rafael Jacaúna ao time dos Believers, né? É verdade. Cara, o Rafael, eu não vou nem falar, cara, ele é um mar revolto, né? Rafael é essa força da natureza. Vamos lá. Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui o comentário do Paulo Gomes. Ele fala o seguinte: bem, vamos lá. Se quer levar pelo lado sobrenatural, foi assim que ele escreveu, lembram da história do flautista de Hamelin? Pois é, na realidade, essa história é bem real, com relatos históricos de desaparecimento de mais de 130 crianças. Temos também o caso do regimento Norfolk, onde 267 soldados em conjunto simplesmente sumiram como se tivessem evaporado no ar, não deixando pistas e nem rastros do que poderia ter acontecido. Então, se me perguntarem se eu acho que foi o capiroto, alienígena ou portais dimensões para outro universo, pode ter certeza que eu acredito. Temos de ser céticos quando há uma explicação plausível, mas quando não há explicação, prefiro acreditar no sobrenatural. Nesse caso de Croatoan, acho difícil um exército inimigo capturar todos da aldeia e não exigir um resgate ou massacrar e deixar todos os corpos empilhados, para que fique um aviso para não adentrar o território alheio. Realmente, por esse ângulo é difícil, né, cara? Beleza, aconteceu uma batalha dentro do forte e as pessoas foram arrastadas pra fora e sumiram por elas. Realmente, olhando por esse lado, é meio estranho, né? Quanto aos ataques dos índios, creio que fariam o mesmo. Quanto à teoria de eles terem desbravado outros territórios em busca de alimento, acho improvável. Eles deixaram algum rastro que pudesse ser seguido, marcas nas árvores ou qualquer tipo de pista. Até aí eu até concordo, vamos lá. Então, eu digo que sim. Foi o capiroto, o pé preto, o tinhoso, o mochila de criança, o chifrudo, o filho do ronca, o fuça, o sinteco gelado, o saco que não abre e por aí vai. Paulo Gomes, obrigado aí pelo seu... Cara, tu quer a definição perfeita do capeta? É quando você compra aquela porra de embalagem de qualquer coisa eletrônica e você não consegue abrir nem com uma faca. Sabe qual é? Você compra um headset, compra um mouse, aí tá com aquele plástico duro e, cara, é impossível abrir aquela merda, cara. Aquilo vou dar que é a nova definição do capiroto. Embalagem do headset. É impossível abrir aquela droga, cara. Vai ser a nova definição dele aqui. Eu não sei por que eles fazem aquela merda daquela embalagem daquele jeito. Pois é, né, cara? É pra só uma gente animal abrir e quebrar tudo. Acho que são os Illuminatis. São empresas Illuminatis que fazem aquilo. Caraca, cara, deve ser, sabe o que é? Deve ser discordianista. Pode falar, você sei que você é, Igor. Porque assim, você compra a parada e você tá doido pra testar e pra usar e você não consegue. Ou seja, aquilo tá nas suas mãos, você já comprou, não tá roubando, não tá na loja, tá na tua casa, no conforto do seu lar, você tá com uma faca, com um instrumento e você não consegue. Cara,
Você tem noção que até um macaco, uma foca, sabe abrir a porra de uma concha de um coco batendo na pedra e você não consegue? Você é um ser humano e não consegue com uma faca abrir um headset? Você tem noção do que é isso, cara? Cara, eu cortei a perna uma vez que eu tive que tomar 3 pontos. Por abrir um negócio desse uma vez. Caraca! Eu tava tão puto, eu comecei a enfiar a tesoura com força, só que ela tava em cima da minha perna, e aí foi muito forte e furou a minha perna. De tão puto que eu tava. Cara, deve ser. Você tem a cicatriz até hoje? Não, isso tem um tempinho já. Eu acho que isso tá parecido. Olha aí. Sumiram com as provas, discordianistas fugiram com as provas. Vai lá, leia o próximo, Igor. Olha o comentário do Vitor Coutinho. Muito interessante, conheci o Mundo Freak há pouco tempo e tenho gostado muito. Sobre o mistério em questão, continuei pesquisando mais um pouco e encontrei umas coisas bem interessantes. Vi numa pergunta no Yahoo Respostas que no século XIX um grupo de mestiços nativos na Carolina do Norte disseram serem descendentes dos indígenas de Croatã e dos colonizadores desaparecidos de Roanoke, o que reforça a teoria de que os colonizadores realmente fugiram para Croatoan. Encontrei também que a palavra Croatoan está relacionada com outros desaparecimentos e com a morte de algumas personalidades conhecidas, como Edgar Allan Poe. Vou deixar as fontes aqui para não ter que escrever tudo. Ótimo podcast, até mais. E ele deixou uns links aí no comentário. Cara, falar que é descendente é fácil, né, cara? Tipo, eu já conheci gente que fala que é descendente dos Atlantes, cara. É sério. Tipo, sei, cara. E sempre tem essas coisas, né? Cara, os caras envolvidos na morte do Edgar Allan Poe. Realmente, o Edgar Allan Poe teve uma morte, assim, meio misteriosa e tal, mas provavelmente está relacionada à tuberculose, mas não é provado. Mas em qualquer morte não muito bem esclarecida, a galera já, não tá esclarecida, então é a coisa mais absurda que eu consegui pensar. É alienígena, é Illuminati. Não, calma aí, Igor. Calma aí, rapidinho. Só porque o Edgar Allan Poe sumiu misteriosamente, quer dizer que ele é descendente dos Roanoke lá, louco? Cara, não dá, né, cara? Então, sei lá, os filhos do goleiro Bruno vão matar a namorada porque, sei lá, isso é genético? Porra, o que é, galera? Eu entendi falando que os descendentes desses colonizadores, parece que, pelo que eu entendi o que ele falou, sequestraram o Edgar Allan Poe, né? Tipo, pra quê, cara? Sei lá, cara. Eu não sei. Mas é legal que os ouvintes mandem outras teorias e tal, mesmo que a gente ache meio malucas e tal, mas é interessante a gente ver outras visões. É meio, né? Cara, em comparação às teorias do Rafael, acho que é bem tranquilo. Não fala assim, não. Não, cara, tá bom, né? Qual é a evidência? É a resposta. Já tá respondido, já. Victor, bacana aí seu comentário. Vamos lá. Vou ler aqui o comentário do Peixe Gato Pet do Nerd Reverso. Só disso já dá pra ver que é comentarista do MDM. Galera do MDM, vão chupar um picolé de Astaxerã. Mentira. Cara, eu quero pegar essa galera que não faz nada da vida, que escuta o MDM. Eu queria fazer a trollagem reversa. Eu queria levar toda essa galera que é de lá e que escuta MFC, eu queria que essa galera começasse, sei lá, pegar um episódio deles lá do MDM que sair e fazer um mega spam na área de comentários. Só pra dar zoado, fazer uma reversal russa, né? Mas não sei, cara. Acho que o comentarista do MDM são muito trolls. Já deu até polêmica, né? Galera, ó. As Olavetes que o digam. Cara, verdade, cara. Acho que a gente vai fechar com os comentários do MDM com o Anticast, a gente fazer um podcast do Olavão reptiliano e pra causar na podosfera. Vamos lá. Comentário aqui do Peixe Gato, Pet Nerd Reverso. Olá, mestre bolivariano supremo Andrei Fernandes. Tá bom. Grande mestre da literatura Igor Alcântara, clone defeituoso do Rafael Jacaúna. Tá muito engraçadinho, Batman. Tá muito engraçadinho você. Não, é o contrário. Tá muito engraçadinho, Rob. Tá muito engraçadinho você. Devo confessar que este episódio foi um tanto difícil de escutar. Acontece que vim ávido por um mistério sombrio e cheio de especulações sobrenaturais, tal qual o caso de Elisa Lam, e me deparo com uma aula de história com uma série de explicações lógicas para a possível solução do mistério. Isso acabou me cansando um pouco. Entendo, o cast não foi ruim. Foi muito bem pesquisado e o debate foi bem elaborado.
empolgado. Mas deve ter sido muito mais interessante para quem estuda história ou se interessa pelo assunto, o que não é o meu caso. Confesso que quando li que havia a teoria de um demônio indígena na descrição do cast, fiquei empolgado, por achar que haveria a longa e tenebrosa história de uma lenda local. Mas ao chegar aos 42 minutos e ver que o bicho só foi citado por menos de 3 minutos, foi como assistir um jogo da seleção atual. Você espera que ela comece a jogar mais, quando se dá conta já estamos nos acréscimos do segundo tempo, e tudo que vimos foi o Neymar se jogar no chão. Cara, você foi muito duro com a gente, cara. Terminando aqui, em suma, algumas vezes o cast sai um pouco do tema conspiratório e vai pra uma vertente, quer dizer, eu acho que é a vertente que ele tentou escrever, porque ele colocou verve aqui, mais acadêmico, e fica um pouco, entre aspas, chato, como o episódio do Terra Oca. Que delícia. Meu Deus do céu. Acho que o peixe tá muito além das minhas habilidades de compreensão de uma piada. Enfim, apenas quis expor o meu frustrado ponto de vista. No mais, volta Rafael. Beijundas, o verdadeiro Rafael. Beleza, peixe, gato, pet do Nerd Reverso. Seguinte, cara, eu juro pra você que eu entendo o seu ponto de vista. Inclusive, eu pego o que você mesmo comentou pra dar um pouco dessa explicação, né? O episódio não foi ruim. A questão é que você foi com sede ao pote de outra coisa. E assim, dentro do nosso âmbito, eu acho que o Mundo Freak Confidencial, ele é um dos projetos que mais teve chance de dar merda e que mais tem que sambar com os ouvintes. Por quê? Porque aqui, galera, a gente pode dar diversas opiniões diferentes de um mesmo assunto. A gente pode ser mais believer, pode ser mais crente, pode ser mais cético. E cético é bem diferente do descrente, né? A gente acaba brincando nessa brincadeira do believer e o cético, mas é uma brincadeira. O ceticismo, o método do ceticismo não tem nada a ver com o método do descrente, né? Podem se confundir bastante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, não tem como agradar todo mundo. No momento em que a gente for mais cético, no momento que a gente for mais believer, alguém vai sair desagradado dessa história. Isso você pode ter certeza. Eu tenho a conta do Twitter, eu consigo enxergar várias pessoas comentando no Mundo Freak sem citar a gente, que eu acabo vendo isso. Tem muita gente aí, aquele típico neo-ateu bacana que a gente sempre comenta aqui, que, porque a gente tá realmente conversando de que pode ter sido um demônio, o cara realmente levar isso a sério, que a gente realmente tá achando isso, e os caras são inúteis. Tem mais gente com esse tipo de opinião. Ou seja, a gente nunca vai agradar todo mundo. Então o que a gente espera é que, se esse episódio não agradou, vai pro próximo. No próximo a gente pode ter uma outra opinião. Porque aquilo, a gente tenta sempre dar esse embasamento do cético e do believer. A gente sempre tenta puxar pros dois lados, né? Tem episódio que calha de a gente ir um pouquinho mais pro lado e mais pro outro. Só que aquilo, e isso eu faço uma reversal pra você, faço a pergunta. Você preferiria que a gente realmente puxasse aí uma teoria mais sobrenatural, mesmo a gente não acreditando, e fazer um podcast forçado, ou seja, dar uma opinião do que a gente realmente não acredita? Eu acho que ficaria muito mais, sei lá, fica muito genérico, fica muito pasteurizado, né? Eu vejo o pessoal aí reclamando de outros podcasts que acabam se tornando pasteurizados, de que a opinião dos participantes tá muito chapa branca, tá muito sei lá o quê, né? Que o pessoal tá bem diferente de como era antigamente, né? E a gente quer manter esse roots, né? E pra gente manter, a gente tem que ser da maneira como a gente acha que a gente é, né? Dando as nossas opiniões. Que no final de contas é isso. O Mundo Freak Confidencial não tem aquilo. É porque aconteceu isso? É um episódio de história? Ou não? É o que a gente acha, né? E pode ser o maior maluco do mundo. A gente só vai zoar ele. A gente só vai zoar a teoria mais louca. Mas, enfim, acho que você entendeu um pouquinho. Igor, quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, um exemplo disso é que as opiniões não são sempre as mesmas, né? Ele fica brincando com o Rafael, que ele virou cético e tal, mas é exatamente isso. Assim como ele não faz um personagem do Believer, ou quando o Keller participa, ou quando o Léo participa, ou eu, não é personagem, é o que a gente acredita. E, enfim, eu recebo muitos, hoje em dia nem tanto mais, mas eu já recebi bastante comentário de ouvinte falando que, eu gosto quando eu participo, e muita gente falando que não gosta quando eu participo, porque, quando você participa, o podcast fica muito cético e perde a magia. Aí tem gente falando, não, mas eu não gosto quando não tem muito ceticismo, porque aí fica um negócio muito viajante, muito pirado. Enfim, é como o André falou, cara, não dá pra agradar todo mundo. A gente tenta fazer a melhor qualidade possível. Agora, em termos de agradar todo mundo, o que a gente consegue fazer é ser autêntico. Exatamente. Fazer o melhor que a gente consegue. Mas, enfim, é isso. É engraçado que, assim, é uma opinião que eu tenho pra mim, assim, como o realizador principal desse podcast. É claro que eu dependo de todo mundo, do Guilherme, do Igor, que tá aqui gravando, do Rafael, da Ira, dos colaboradores de texto, né, da Mayra, do Lucas, né, enfim, do Marcos, todo mundo do projeto em si. A gente dá ali um posicionamento do que a gente acha que as pessoas vão escutar. Outra coisa bem diferente é a gente fazer um cast baseado na opinião
dos outros. E quando eu tô falando isso, eu não tô me afastando de crítica não, galera. Vocês podem aí dar opinião, pode criticar e tal, que a gente sempre tá vendo e a gente sempre tá avaliando. Isso é óbvio, né? E tenha certeza que o comentário do Peixe Gato, ele não foi à toa, né? Principalmente a gente levar esse debate pra cá, a gente quer saber mais disso. Mas no final das contas, a gente tá fazendo o podcast que a gente quer, do nosso coração, né? Só que gay. Do fundo do nosso coração. O que isso quer dizer? Foda-se, eu faço o que eu quero. É isso que eu quero dizer. Vamos pro próximo comentário. Vai lá, Igor. Vai lá, Igor. Bom, o comentário do Ricardo Santos. Ele começa aqui já com uma hashtag WeAreAstar. Cara, a gente vai ter que fazer esse episódio do Astar, Andrei. Você tá relutando, mas vai rolar. Caraca, bombou essa hashtag. Cara, vamos fazer o seguinte. Calma aí, rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Se o meu... vou lançar meu livro no Catarse. Pra quem não sabe, o Catarse é uma ferramenta de crowdfunding. Pra quem não sabe o que é isso, eu vou lançar lá, eu vou lançar um valor estipulado. Vocês vão doar ali uma quantia, vão ganhar recompensas, não vai ser nada de graça, né? Vocês vão ganhar ali algumas recompensas, vão escolher quais recompensas e tal. Se a gente conseguir fazer a publicação do livro, todo mundo junto do livro, eu prometo pra você, ouvinte, é uma promessa, o episódio do Asta vai sair. Se não conseguir, não me venham mais encher a porra do meu saco em relação a essa lore intergaláctica. Então, estou aqui firmando um contrato com vocês. Se vocês conseguirem me ajudar a fazer essa publicação, a gente atingir a meta. Tô nem falando de meta estendida, quero só me atingir a meta. Muito em breve, vai sair o episódio do Jesus Espacial, né? Então fica aí a promessa. Vai lá, Igor. Bom, continuando o comentário do Ricardo. Bem, ótimo podcast. Tem uma teoria que aparece em alguns seriados que as pessoas morreram por alguma doença. Por exemplo, peste, praga, zumbi, etc. Mas não explica bem onde os corpos, a menos que seja uma maldição indígena, foram parar. Em Supernatural, a série, tem o Croatan, que é um vírus de origem mística, que transforma as pessoas em zumbis assassinos, ou algo assim. Onde o primeiro lugar em que se manifestou foi nessa vila que desapareceu. Cara, eu entendo que ele falou dessas teorias de série, enfim, a gente tá brincando aqui, não que ele acredite, né, são teorias da ficção, acho super legal e tal, mas é legal a lista de doenças, né, peste, praga zumbi, né, como se fosse uma coisa que desce todo dia, né, meu Deus, ontem passei na rua e peguei uma praga zumbi, né, mas é isso, mas é interessante, mas se fosse praga zumbi, cara, eles não teriam desaparecido, né? Eles teriam infectado a galera que chegou lá pra saber deles depois, né? Sim. Enfim. Cara, mas é teoria de Supernatural, né, cara? Você quer o quê? É foda, né? Assim, né, vou ser bem sincero, o Rafael até chegou a comentar um pouquinho, alguns episódios, acho que até no Croatan ele chegou a comentar um pouco. A Ira já assistiu, acho que bastante, né? Tem a Andressa, que é a nossa colaboradora também, é viciada em Supernatural. Eu, pessoalmente, eu não gosto, cara. Eu acho tipo o Smallville do ocultismo, assim. Eu acho muito raso, leve, sei lá, divertido, risinho. Garotinho, dois irmãos fazendo biquinho, olha só como é que a gente é hot. Aí as meninas adoram. Inclusive, você que é homem e gosta, é meio suspeito, né? Mas vamos lá. Bom, enfim, deixando um pouquinho do meu preconceito bobo pra vocês. Pra mim, assim, pegaram um pouquinho ali do Constantine, assim, 10%, pegaram 90% do Crepúsculo, jogaram numa caixa, dividiram em episódios da temporada e lançaram. Olha, vou me odiar agora. Mas enfim, é isso. Mas eu entendi que o Ricardo falou que são teorias da ficção, não que ele acredite nisso e tal, mas é bacana mesmo a gente fazer esse link quando um determinado assunto aparece, né, na ficção, na cultura pop, então é interessante. Valeu pelo comentário. Será que ele não acredita mesmo? Não sei. Olha, que eu conheço o Ricardo pessoalmente. Se eu não me engano, ele foi um aluno meu. E não sei se ele é mais do lado cético ou believer, não. Olha aí. Encontrando velhos professores e alunos, olha aí. Posso estar errado, mas ele tem o mesmo nome, a mesma cara pela foto do perfil de um ex-aluno meu e mora na mesma cidade. Coincidência demais, eu acho que é ele sim. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou ler aqui o comentário do Moacir Siqueira pra gente fechar aqui os comentários. Como eu não tenho nada relacionado ao próprio caso, vou apresentar algo relacionado. Senhoras e senhores, hoje eu lhes apresento o Cybercrotoan. Meu Deus. O projeto Cybercrotoan iniciou-se em meados de agosto de 2011. Caralho, pra onde tem desse meio? Por iniciativa de Felipe Cadavérico. A sua banda anterior chamava-se Dark Symphorium e abordava o black metal e suas vertentes. Black metal, pra quem não sabe, é aquela galera do
segunda abertura do Death Note. Cansado das tentativas dentro do metal, Philip teve a ideia de montar um projeto somente seu, onde pudesse explorar suas letras com temas emocionais ao extremo e sem medo de dizer a verdade relativamente ao que pensa. Nossa, já deu tanta merda, você não tem noção dessa galera que acha que tá arrasando falando o que pensa. Cyber Croatoan define bem o pensamento de Philip sobre a sua visão do mundo e de dores causadas pela prisão de não poder ser-se a si próprio. Ser-se a si próprio, isso é bacana. Ser-se-a-si é outra coisa bacana. A primeira música chama-se In the Dark, um instrumental sem muita pretensão. Logo veio Windows Adrenaline, com a proposta eletrônica. Lança agora em 2013 o CD Past of Pain, Passados de Dores, como o primeiro ato realmente pronto do seu passado, com faixas que abordam casos anteriores, blá blá blá. Cyber Croatoan é um projeto de evolução sem um estilo definido propriamente dito. Muda de música para música, mas o peso e a carga negra permanece até as faixas mais leves. Um misto de histeria e o que pode ser definido em cada canção. Uma loucura total, que define bem a vida do vocalista e compositor Philip Cadavérico, que compõe sozinho todos os instrumentais e blá blá blá. E as músicas favoritas do disco são Fuck You, Envy e Only You e God of Death. Cara, eu não sei se o Moacir tá me trollando, eu não sei se isso existe de verdade, eu não sei se isso é de uma história, mas sei lá, bacana, vai para aí pra frente, vai pra ser eternizado esse comentário. O Moacir é lá do grupo do WhatsApp, né? Você vê que, cara, só tem maluco ali, cara. Verdade, cara. Ai, meu Deus. De vez em quando, assim, só de curiosidade, eu abro de madrugada pra ver que a galera é 24 horas, né? Incrível. A galera se alterna em turnos. E, cara, tem uns dias que tá rolando as maluquices assim, falei, cara, não, eu devo estar sonhando, não é possível que eu tô lendo isso. Ah, bacana, bacana. Bem, vamos lá, vamos agora pros e-mails. Rapidinho. A gente recebeu aqui um comentário da Adriane Lopes, que ela pergunta o seguinte, é só uma perguntinha rápida, só para dar um direcionamento pra vocês. Galera, queria saber se o Sombra de Andaluz vai ter mais episódios. Beijo. Galera, e pra todos vocês que estão interessados, eu acho o Sombra de Andaluz um projeto fodaço, não só porque eu faço, modéstia à parte, mas não é nem que em relação a isso. Eu quero muito continuar ele, porque é uma realização pessoal minha. É minha vontade de ser escritor, mais a minha vontade relacionada à comunicação e podcast, né? E é podcast porque eu tô lançando ele em feed. Pra galera que acha que podcast é programa de bate-papo entre amigos, vai chupar um prego até virar parafuso. Enfim, Sombra de Andaluz ele vai voltar, quer dizer, ele nem se foi, na verdade, ele só tem a periodicidade indefinida, né? Porque é custoso trabalhar nele, porque eu tenho que escrever um roteiro, é um roteiro que passa por muita revisão, né? Ou seja, não é aquela coisa do light da gente sentar e bater um papo, não, precisa ser estruturado. Eu tô vendo como é que vai ser a temporada inteira, eu tenho que chamar as pessoas, depois que eu chamar as pessoas tem que esperar o áudio receber, depois eu tenho que editar tudo isso, decupar, né? Colocar os efeitos, que é uma trilhagem bruta, são 6 minutos de áudio, mas é uma trilhagem intensa, né? Eu levo praticamente um mês pra eu terminar tudo isso, né? Sem falar que eu tô ainda aqui no malabarismo com outros projetos, tem o Calciferum, tem o Freakbox, tem o próprio Mundo Freak, os episódios, toda semana tá saindo, ou seja, tem essa loucura toda. O governo da Bolívia, né? Tem tudo isso também. Tá bom, Igor. Então, tem tudo isso, né? Então, galera, em breve, mas assim, eu já digo vou revelo pra vocês. O Andaluz vai funcionar em temporadas. A primeira temporada já está praticamente fechada, não de roteiro, mas eu tenho já o storyline perfeito, já fechado. Eu sei pra até onde vai a história, pra onde vai terminar. Eu tenho algumas ideias já pra segunda temporada. E eu preciso trabalhar assim, porque ele, como vai ser um projeto fechado, ele não permite furos. E assim, diferente do que o pessoal tá achando, ele não vai ser histórias separadas. Eu acho que o próprio Mutua do Igor Alcântara, ele trabalha bem nisso, né? Que tem um conceito até bem parecido. São histórias que, apesar de parecerem diferentes em si, elas têm ali uma certa ligação, né? Não só por parecer a mesma cidade. Mas ela... foda-se, eu vou contar essa porra mesmo. No terceiro episódio vocês vão ver que vai se ligar a porra das histórias todas. Então, fiquem atentos que em breve vai ter aí mais episódios. Beleza? Vamos ler aqui o próximo e-mail. Eu vou ler aqui o comentário do Matheus Freitas. Ele fala o seguinte. Ele traz aqui uma crítica bem interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos freaks. Sou o Matheus, estudante de administração de empresas, aquela graduação que pessoas que ainda não decidiram o que querem fazer da vida. É bem isso aí mesmo. Futuro empresário ou qualquer coisa que me dê dinheiro ou alguma dor de cabeça. Sou ouvinte do Mundo Freak há não mais do que 6 meses. Já ouvi a maioria dos episódios e aprecio bom o trabalho da equipe. Tanto o site quanto o podcast são muito bem feitos. Dá pra perceber o cuidado que vocês têm com a finalização do material que produzem. Eu gostaria de expressar a minha opinião. É uma crítica que ele vai fazer aqui agora. Ainda não formada, dadas as mudanças contínuas em nossas mentes. Em alguns episódios, em momentos do podcast, vocês expressam argumentos interessantes, mas por vezes visualizam ao mesmo como, abre aspas, não sei, acho que, não lembro. Isso em minha mente causa uma profunda confusão, pois quando estou quase comprando a ideia, sim, Andrei, as suas ideias, na maioria das vezes,
acabo desistindo. E algumas vezes também parece que vocês procuram dar argumentos de assuntos que não têm um conhecimento profundo e acabam falando algo que foge do mesmo. Agora, os pontos positivos. Nunca vi um podcast tão interativo e com participantes que são sempre bem-humorados. Rafael Jacaúna. E as polêmicas do Andrei que me causam ataques de riso. Isso aqui é polêmica. Esse mês é polêmica, hein? Adoro quando vocês colocam os ouvintes para participarem do cast e demonstram o quanto vocês se preocupam conosco, sempre deixando o site em aberto para nossa participação. Por fim, desejo que vocês continuem sempre com um excelente e excepcional trabalho. Antes de eu deixar o Igor aqui comentar, tem duas coisinhas aqui. Primeiro, ótima crítica, vou comentar isso em breve. Mas segundo, se vocês vão perceberem, os últimos episódios a gente não tá mais chamando ouvintes. É porque a gente é bobo, feio, chato, tem cara de mamão e virou estrelinha? Também. Mas o que a gente quer, na verdade, é dar aí uma outra oportunidade. A gente tá bolando algumas coisas aqui bem interessantes no nosso projeto que a gente não revelou ainda. Mas a gente tá com uma ideia que a gente quer efetivar a participação de algo que eu tô institucionalizando agora, esse nome, acólitos do Mundo Freak. O que seriam esses acólitos? São pessoas que são fanáticas pela gente, pelo nosso projeto, que querem realmente contribuir, né? E assim, a gente não tá falando que essas pessoas são melhores do que as outras pessoas que simplesmente escutam tomando seu cafezinho descompromissadamente. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente quer essas pessoas que a gente quer usar, né? Usar vocês, né? Essa pessoa que tem sede de ajuda, de ajudar a gente e ajudar com certas coisas que vai beneficiar todo mundo, né? Não é Patreon não, tá, gente? Eu não tô querendo vender esquema de pirâmide nem Patreon não, você fica tranquilo. E eu nem tô comparando o Patreon com o esquema de pirâmide, pelo amor de Deus, galera. Não quero meus outros amigos podcasters enchendo o saco. Mas eu quero que, na verdade, formar um grupo de acólitos em que eles efetivamente vão ajudar a gente com várias coisas, né? A gente ainda não definiu nada, nem grupo, nem o que eles vão ganhar mais, mas uma das coisas que eles vão ganhar seriam a participação do podcast, participação desse tipo de coisa. Ou seja, a gente não vai pedir o dinheiro de vocês nem nada do tipo. A gente quer, na verdade, a ajuda de vocês. Então, quando a gente vê que tem essa galera que realmente está interessada em ajudar e ajudar de verdade, então, nada mais justo do que essa mesma galera ter aí algo em troca, né? Eu acho que é super justo, né? Não é aquela pessoa que só porque tava lá na hora, mas nunca deixou um comentário no podcast que vai participar. Não, vai ser a galera que realmente tá dando algo em troca. Quem não quer, quem ajuda de maneira, não quer compartilhar, não comenta e tal, a gente não tem nenhum problema com vocês. Vocês podem continuar no momento que estão, só que a gente vai dar prioridade, né, pra participação, talvez ajudar em pauta, não sei ainda, a gente vai ver. Enfim, vamos pra comentário e crítica do Matheus. Vou dar minha posicionamento, tá, Matheus? É algo muito feio, tá? Minha faculdade é de comunicação, só que é comunicação visual, já que eu sou designer gráfico, mas não é comunicação de maneira audiovisual, eu acho que eu posso dizer assim. É diferente da Era. A Era tá trilhando bastante esse caminho, essa questão de rádio, etc. E eu nunca me vi nisso até criar meu próprio podcast, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, desde o começo, se vocês forem pegar o primeiro episódio lá do Freak Zone 01, lá, 00, piloto, filmes que são ruins, mas que a gente gosta, vocês vão ver que, cara, a melhora que a gente tá tendo de agora tá muito absurda. A gente tá bem legal. E é óbvio que isso não vai parar, a gente sempre tem que melhorar. E eu, como não sou um comunicador, eu tô aprendendo isso na marra. Eu tô aprendendo isso com a crítica de vocês, eu tô aprendendo isso com um monte de coisa. Eu tô me tornando um profissional melhor nesse quesito de comunicação do audiovisual graças a esse projeto e graças a vocês também. Então é claro, eu tenho vícios de linguagem, eu tenho muleta, eu tenho um monte de coisa que eu acabo colocando. E o pessoal já reclamou disso. E obviamente eu tô diminuindo um pouquinho. Só que você colocou algo interessante que é relacionado a essa coisa da gente não falar de certos assuntos com convicção. Só que eu acho que o Mundo Freak, nesse quesito confidencial em si, é diferente do Zona Freak. O Zona Freak, se a gente tá se propondo a gravar sobre um assunto, a gente tem que saber ele completo. Eu até fico meio puto quando eu escuto um podcast que se propõe, vamos gravar sobre Assassin's Creed, e o cara me chega e solta uma porra de uma merda que, porra, vamos lá, né, galera? Eu quero conteúdo ali. Agora, vamos lá. Eu acho que o Mundo Freak, num caráter de entretenimento, e como a gente aborda também muitos lados, né? Muitos campos da ciência ou da pseudociência, a gente não tem como ter conhecimento de tudo, né, gente? A gente brinca aqui que a gente é um investigador e tal, mas a gente não tem. É por isso que, por exemplo, é um assunto um pouco mais ocultista, chama o Keller. É um assunto um pouco mais requer cético-psicologia, algo nesse sentido, né? Chama o Igor. A gente quer um cara meio que na linha de lenda e mitologia, chama o Léo. A gente quer um porra louca, chama o Rafael. E por assim vai, por diante, né? Então, assim, a gente sempre tenta barrar. Agora, por exemplo, a nossa proposta é extremamente diferente do que, exemplo, o SciCast. Por quê? O SciCast é um podcast de ciência. Eles não podem errar. O nosso podcast não é de ciência. É óbvio que a gente fala de muita ciência. É óbvio que a gente fala de espiritualidade. É óbvio que a gente fala de um monte de coisa. Mas a gente não é um podcast de ciência, a gente não é um podcast de espiritualidade. A gente é um podcast sobre pessoas que gostam muito de um determinado tema e que vão opinar sobre ele. É uma opinião. Então, assim, é uma falha nossa a gente não falar com tanta convicção quanto vocês esperam. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso chegar aqui e falar que não, foi exatamente assim que aconteceu e é assim que as coisas são. Não é bem por aí. Eu dou sempre abertura. Eu acho que aconteceu isso. E no momento que o Mundo Freak Confidencial perder esse caráter opinativo, ele morreu.
Desculpa, galera, mas não tem como fazer um episódio falando sobre Astacheran, sobre Bruxão Voador e tal, que não é falando de seriedade, né, não de humor e tal, com convicção. Isso não existe, né, cara? Não tem evidência do que aconteceu com a Elisa Lam ou com o Croatoan. A gente tá falando de achismo aqui. E é óbvio que talvez isso fique feio. Talvez fique. Eu tô dando aqui, galera, eu tô dando meu ponto de vista. Podem não concordar. E eu quero que vocês opinem. Se eu tô levando pra vocês, não é pra só ficar aqui na minha opinião. Eu quero que vocês comentem. Galera, abarrotem meus e-mails, abarrotem os comentários, contato@mundofreak.com.br. Igor, por favor, o que você acha desse comentário? Bom, eu vou um pouco na linha do que você falou também. Em relação a, por exemplo, eu também tenho um vício de linguagem. Eu não sei, não tenho esse conhecimento mesmo de comunicação. Nunca estudei esse tipo de coisa. Uma coisa que, por exemplo, eu até quando eu faço as minhas pesquisas para participar dos episódios, eu normalmente falo o que eu consegui pesquisar. Eu não conseguiria, por exemplo, ler um texto, uma citação, porque eu não tenho a dicção normal, então, mas é uma coisa que, com o tempo, a gente vai melhorando. Eu acho que esse episódio agora que a gente está lançando é meu 76º, eu acho, episódio de podcast que eu lancei, se eu não me engano, é o 24º, 25º Mundo Freak, e comparando com o primeiro, eu acho que eu evolui um pouquinho, mas enfim, é um processo mesmo de crescimento e tal. Sobre a questão das opiniões, é exatamente isso que o Andrei falou. Esses casos que a gente analisa, alguns casos não, alguns casos assim, você vê, não, isso aqui é uma fraude, e quando a gente fala, não, isso daqui é uma fraude. Quando foi, por exemplo, um caso, acho que o caso Insólitos 2, que teve um caso na Argentina de um anão que passou, de um duende que passou correndo e assustou as pessoas, e tem um vídeo, você vê nitidamente que um anão fantasiado, e aí a gente tem uns casos assim, que você tem certeza de uma coisa, você fala. Mas 90% dos casos não tem como a gente falar. Seria muita arrogância falar foi isso. Como, por exemplo, esse episódio que a gente está comentando do Croatoan. Existem diferentes teorias, mas não tem como a gente falar isso, aquilo. A gente pode falar, olha, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. Também tem muitas coisas que a gente não pode afirmar, como o Andrei falou, por falta do conhecimento mais técnico. Por mais que, por exemplo, eu gosto muito de ciência, eu já li muitos livros de física, mas a minha área que eu conheço mais é a área de tecnologia com que eu trabalho e a área, um pouco mais a área médica, porque eu fiz 4 anos de uma faculdade de medicina. Fora disso, mais como hobbyista, como interessado, que você lê, mas você não tem como dar uma opinião, assim, de profissional e falar, é isso daqui. Mas, enfim, se a gente fosse trazer todos os especialistas, enfim, tem um podcast aí com 20, 30 pessoas. Mas acho que, resumindo tudo, o ponto principal é que são casos que a gente não tem acesso às provas, entendeu? A gente não tem acesso a, sei lá, a um fóssil, alguma coisa, aos documentos e tal, que a gente pudesse analisar ou levar para algum especialista analisar. Então, é muito baseado no que foi pesquisado, no que foi dito, são diferentes fontes, então não dá pra gente ser taxativo, seria muito arrogante a gente ser taxativo e falar que, não, é isso daqui e acabou, né? A gente tem que manter nossa mente aberta e tal. Então, por isso que às vezes pode parecer insegurança, mas eu não sei se é insegurança, é simplesmente estar aberto a diferentes possibilidades e não ter certeza. O que em ciência é super ok. Na verdade, a ciência, quando você fala que tem certeza de uma coisa, você normalmente é desmentido muito rapidamente. Verdade. Bem, é isso. Igor, você tem aqui alguma consideração a mais pra fazer? Antes que a gente termine? Só mais uma vez aqui, agradecer demais a galera, aos nossos ouvintes aí que estão, assim como eu tenho certeza que vai acontecer com o livro Andrei, com o Cartaz, está acontecendo com o livro Mutua e, cara, tá vendendo muito bem e eu vejo ele tá quase se tornando o meu livro mais vendido. Não tem um dia que eu não entre para ver os relatórios de vendas e não tenha tido venda. Então, agradecer muito os ouvintes e não esqueçam de participar do sorteio para você ganhar um livro. Ah, mas eu já tenho um livro. Mas não importa, você pode dar de presente para alguém o livro e tal, entendeu? E se você não conhece, então entra lá no meu site para você conhecer mais sobre esse novo livro do Mutua. E até a próxima, amiguinhos. Olha aí, é isso aí. Até a próxima, pessoal. É isso, gostaria de agradecer muitíssimo, galera. A gente dá essa abertura pra vocês, diferente de outros podcasts que, assim, o que mais tem é podcast que não lê crítica, né? É podcast só de elogio, né? É episódio de leitura de e-mail, de massageação de ego. Isso não é direto pra ninguém, não, que eu vejo que um monte de gente faz isso. Mas, enfim, a gente gosta dessa abertura pra vocês porque eu quero que vocês se sintam confortáveis pra não só vir com mais comentários e que pra vocês vejam que, porra, os caras realmente, eles estão se preocupando com isso, né? Será que eles realmente não precisam de uma ajuda nisso, naquilo? Será que eles não merecem um compartilhamento nisso? É sempre uma troca que a gente tá dando, né? Tá trabalhando. Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação aí do Igor Alcântara. Espero que todos vocês tenham gostado de todo o episódio, da leitura de e-mails. Agradecer vocês que chegaram até aqui. Compre o Mutua, participe da promoção, compartilhe o post, #MutuaMFC. Qualquer coisa vai estar aí no post, as instruções. E espero ver você no próximo Freakout, ou se você não for, nos próximos dos próximos. Vamos lá, meu livro em breve vai estar chegando aí. Espero que vocês consigam contribuir um pouquinho com ele. E até o próximo episódio, galera.
Não olhe para trás. Que a luz loura de Ashtar ilumine a todos.